Está começando mais um episódio do Se Eu Começasse do Zero, um podcast feito para você, empreendedor, empresário e corretor de seguros, ou vendedor que quer crescer na vida, na carreira profissional. Aqui você vai ouvir histórias reais de pessoas que saíram do zero e construíram uma carreira sólida, gente que vive na pele o dia a dia das vendas. Se você quer dica valiosa, mentorias práticas e conteúdos que transformam, esse podcast foi feito para você. Mas presta atenção, 99% das pessoas que assistem esse podcast não se inscreve no canal. Então, se você quer transformar sua vida e se inscrever agora no canal, é gratuito, tá bom? É só se inscrever que você vai ter episódios. Outra coisa, esse episódio foi patrocinado pela Clearwater Seguros, que é a corretora de plano de saúde. Se você sofreu reajuste do seu plano de saúde ou você tem interesse em cotações, é só clicar no link na descrição. E agora, solta a vinheta que vai começar um podcast incrível. Pessoal, hoje eu recebo uma especialista em vendas por telefone, Vanessa Burato, com resultados expressivos em empresas como Gimba, Calunga, Braslimpo. Ela ajuda vendedores a superar o medo da rejeição e transformar ligações em oportunidade. Sambista de coração e fã do Almir Neto, Vanessa mostra como a voz é a arma mais poderosa para criar conexão e vender mais, mesmo na era do WhatsApp. Seja muito bem-vinda, Vanessa. Obrigada, excelente oportunidade de estar aqui com vocês. Espero poder agregar bastante conhecimento e fazer o que eu mais gosto, que é transformar vendedores comuns em apaixonados por vendas. Bacana, Vanessa. E Vanessa, para iniciar, eu queria entender como que você entrou nessa área de vendas bacana aqui do nosso universo. Rapaz, eu costumo dizer que eu fui descoberta pela área de vendas, né? Comecei minha carreira bem novinha, com 15 anos, e eu trabalhava na área financeira de uma empresa. Então, fazia emissão de nota, conciliação bancária, enfim. E trabalhava com cobrança também. Bacana. O dono da empresa passava por mim e me via conversando com o cliente, e ele falava: filha, você está no lugar errado, você precisa ir para a área comercial. E ele me encheu tanto o saco, mas tanto, que eu pedi demissão. Fui trabalhar em outro lugar, porque eu não acreditava que eu tinha o perfil para vendas. E fui trabalhar numa empresa de recepcionista, foram 15 dias na recepção, o dono passou por ali e falou: você está no lugar errado, minha filha, eu preciso de você no departamento comercial. Nossa. E aí eu resolvi ouvir um pouco, né, e fui me aventurar. Então, desde então, né, desde o ano 2001, Caraca. eu meio que caí de paraquedas na área de vendas, me apaixonei e não consigo mais sair. Virou realmente o meu propósito de vida. Nossa, que bacana, Vanessa. Então, lá no passado, você teve um líder que olhou para você e falou assim: vai que é o seu destino. Vai que é o seu destino, exatamente. E eu duvidei, né? Eu relutei muito, eu não queria, porque na minha cabeça, se alguém quer comprar alguma coisa, a pessoa liga. Como que eu vou ficar ligando para oferecer? Então, não entrava, aquilo não fazia o menor sentido para mim. E quando eu entrei nessa empresa, não, você vai lá e você vai para o departamento de vendas, eu falei, bom, vou aceitar o desafio. Eu tinha acabado de me separar, eu tinha um filho pequeno, não dava para ficar trocando de emprego, né? Então, eu encarei o desafio na necessidade mesmo. Bacana. E né, eu lembro que nessa empresa era uma empresa de venda de software. Certo. E era difícil, porque não era um curso assim que nem de microlins, de Windows, Word, Excel. Era curso para quem desenvolvia sistemas, desenvolvedor de banco de dados, desenvolvedores de software. Então, era uma linguagem muito técnica. A gente tinha uma pastona, assim, sabe? Com as informações sobre o curso, e eu tinha que ler aquilo para o cliente sem ele saber que eu estou lendo. Certo. Sabe? Então, eu tinha que fazer a apresentação. E eu lembro que eu estava numa sala, a gente tinha, sei lá, umas 15 meninas, e a supervisora ficava numa ponta, eu ficava na outra. E eu falei alguma besteira para o cliente, eu só lembro dela, ela derrubou minha ligação e gritou de lá do fundo: Vanessa, você falou isso, não era para falar. Aí eu falei assim para ela: olha, tá bom, desculpa, é que eu pensei que... Eu não terminei a frase, eu falei, eu pensei que... Ela falou, você não é paga para pensar, você é paga para fazer o que eu mando. Meu Deus, que absurdo. Aí eu falei, ok, tudo bem. E eu sou uma pessoa, Jefferson, que eu sou movida a desafios. Se você falar para mim, você não vai conseguir, não vai dar certo, me dá 5 minutos. Então a gente tá no mesmo time. Me dá 5 minutos que eu vou fazer. Eu sei que dentro de 1 ano, essa mesma supervisora que falou que eu não era paga para pensar, que eu era paga para fazer o que ela mandava, eu estava dando um treinamento para ela. Nossa. Porque a empresa lançou um novo produto
E aí o dono me chamou para encabeçar isso, a gente lançou o produto, criou o procedimento, tudo do zero. Ia ser a menina dos olhos da empresa, ia ser naquele momento. Certo. E como eu estava encabeçando o produto, eu fui a responsável por apresentar para o restante da empresa qual seria aquele produto. Foi, acho que um dos dias mais felizes da minha vida. Que legal. E deixa eu te perguntar, nessa época, um feedback desse é um feedback desrespeitoso. Desrespeitoso. Eu acho que existe feedback positivo, né? E feedback negativo quando você quer corrigir a pessoa para melhoria. Exato. No seu ponto de vista, nessa época, quando você recebeu a informação, o que você sentiu, assim, no seu caso? Jefferson, assim, é um assunto muito delicado, né? Porque, por exemplo, isso aconteceu, sei lá, acho que em 2001, 2002. Então, as coisas hoje estão um pouco diferentes, né? Então, hoje a gente toma muito mais cuidado com o assédio e tudo mais. Mas naquela época, era comum, né? Sim. Era comum a gente ser tratado desse jeito. Antigamente não tinha bullying. Não tinha. Não, era a zoeira da então, sala. Era muito comum, né, um chefe falar dessa forma com você. Sim. Mas eu entendo assim, que há pessoas e pessoas. Correto. Do mesmo jeito que se você me desafiar, eu vou falar, peraí que eu vou calar sua boquinha e eu vou fazer melhor do que você. Bacana. Se eu fosse de uma outra natureza, isso poderia ter acabado com a minha carreira profissional. Sim. Né? Mas aquilo me alavancou de uma forma, eu engoli seco aquilo e eu falei, não, eu não vou admitir que a pessoa fale desse jeito comigo. Teve um outro caso também, certo. Isso foi lá, acho que sei lá, em 96, meu primeiro emprego. E, curiosamente, era numa consultoria de seguros. Caraca, que bacana. E eu era, né, uma espécie de secretária lá, meio que faz tudo, e o dono pediu para eu fazer um relatório. E eu tinha um conhecimento de Excel, assim, mínimo. Certo. Então, eu demorei, sei lá, acho que eu demorei 3 dias para fazer aquela planilha para ele. Nossa. A planilha saiu horrível, Jefferson. Saiu péssima. Mas eu demorei 3 dias para fazer, porque eu não tinha muito conhecimento. Eu entreguei para ele toda feliz, ele rabiscou minha planilha inteira. Nossa. Com razão, porque não estava centralizado, sabe? Tava feio mesmo. Ele rabiscou tudo aquilo. Naquele dia eu falei, ele nunca mais vai fazer isso com um trabalho meu. Legal. Hoje você me dá o que você quiser no Excel que eu faço. Que bacana. E aí você entra num assunto que eu acho super interessante. Gestão emocional. Gestão emocional. Porque assim, o bom vendedor, ele tem que ter gestão emocional. Sim. Porque se o cara, ele sofresse igual você poderia ter tomado várias atitudes. A pessoa vai e grita com você, o outro vai e rabisca, certo? Você poderia tomar várias atitudes, mas você falou, não, peraí, eu vou vencer, respirou, teve uma gestão emocional e ainda superou e a pessoa teve que engolir o seu processo de rampagem, de crescimento que estava dando aula para ela. Exatamente. Isso eu acho que está faltando no vendedor hoje. O vendedor, ele quer muito vender, só que tá muito mimimi. Qualquer negativa, o cara, não dá para mim, tô fora. Eu acho que as pessoas estão desistindo muito rápido do sonho. Mas bacana. Eu quero falar uma pergunta, já começar com uma pergunta polêmica, que você dá as minhas. Adoro. Eu gosto assim, viralizou um vídeo aqui, meu, né, no Rios. O telefone, no seu ponto de vista, ô Vanessa, eu sei que você é uma especialista nisso, né? Ele morreu ou está mais vivo do que nunca? Mais vivo do que nunca. Eu quero morrer quando alguém olha para mim e fala que vendas por telefone não funciona. Explica mais. É claro mais, que eu gosto desse assim, assunto. o Jefferson, acho que depende muito do que você vende. Bacana. Qual é o público que você atende. Tem N variáveis. Correto. Tá? Mas, em determinados ramos, o telefone não morreu e ele nunca vai morrer. Por quê? Se nós estivermos tratando de uma venda que é relacional, venda de produto recorrente, ou até uma venda que não é um produto recorrente, mas é uma venda onde a jornada do cliente dentro da empresa demora, né? Eu preciso ter vários contatos com ele, enfim. Toda venda que depende de relacionamento, que não é uma venda de impacto, que é uma venda relacional, ela precisa do telefone. Ou você consegue gerar relacionamento pelo WhatsApp? Concordo plenamente com você. Você não gera. É impossível. O WhatsApp, ele é uma ferramenta que ele pode complementar Exatamente. o seu contato com o cliente. Mas enquanto você ainda não tem aquela conexão, enquanto o cliente não... Eu costumo dizer assim, quando eu pego no telefone e eu falo,
bom dia, é a Vanessa, e eu não preciso falar de qual empresa eu sou, aí eu tenho conexão com o cliente. Nossa, magnífico. Se eu falar site. só bom dia, você não fala nem meu nome, e ele já souber quem tá falando, eu tenho uma conexão com ele. Bacana. Isso a gente não consegue pelo WhatsApp. Então, o WhatsApp ele é uma ferramenta que ele veio para ajudar, porque às vezes o cliente não te atende, então você consegue agilizar, agiliza as conversas. Mas eu gosto de partir para o WhatsApp somente quando eu já tenho a atenção do cliente. Muito interessante. Quando eu já consegui ali um relacionamento, ele já sabe quem eu sou, ele já sabe o que eu ofereço, ele sabe qual é a dor que eu soluciono, aí eu posso avançar para o WhatsApp. Enquanto isso, é telefone, é ir lá tomar um café, é esse tipo de coisa. Ô, Vanessa, eu faço um paralelo. Atendimento, vendas, é igual um relacionamento. Sim. Você não pode chegar pra menina e falar assim, ó, quer casar comigo hoje? Cara, você conheceu a pessoa agora. Tem que ter um relacionamento. Mas se alguém me pedir em casamento hoje, eu aceito. Mas assim, pra pensar, é um relacionamento. Sim. Você tem que conhecer a pessoa, falar, namoro, oi, tudo bem? Conhecer a pessoa, criar um rapport, uma conexão. A pessoa, ela tem que gostar de você. O problema é que o vendedor hoje, ele quer simplesmente empurrar serviço ou produto. Sim. Você chega hoje numa loja, eu tive uma experiência agora, no final de semana, com a minha esposa, péssima. A gente foi ali no Outlet, perto de Jundiaí, a gente entrava nas lojas, cara, o vendedor não perguntava qual tipo de tênis que você quer. Quer fazer uma caminhada? Quer fazer uma corrida? Então, tipo assim, vendas é vendas. Então, você querer fazer um relacionamento, um rapport, é o mínimo. O problema é que a galera quer pular etapas. Já quer a venda no final, já quer casar já no final. Eu faço essa dinâmica para fique fixado os meus vendedores lá da corretora, porque às vezes você quer pular processos, né? Ô Jefferson, a venda, assim, ó, o vendedor hoje, ele não... Na verdade, a gente tem classes de vendedores, né? Mas aquele vendedor que ele não vende, que ele não consegue vender, que ele não tem bons resultados, ele tá muito focado na venda. Certo. E assim, a venda, ela é uma consequência. Você precisa focar no processo. Legal. A venda ela é uma consequência. Então, assim, ó, busque se relacionar com seu cliente, entender o que ele precisa, sabe? A gente consegue, né, na grande maioria das vezes, direcionar. O cliente, às vezes, ele acha que precisa de uma coisa, mas você, como conhece o mercado, você pode direcionar a venda. Mas você precisa entender quem é o seu cliente, o que ele procura, qual é a dor que ele tem, se você realmente soluciona essa dor. Bacana. Porque a venda, ela é uma consequência natural. O problema é que o vendedor, ele faz a primeira ligação, o primeiro contato com o cliente, e ele acha que é nesse momento que ele vai vender. E tá errado, a prospecção não é para vender. Você prospectar um cliente, a prospecção ela tem um objetivo. Eu preciso descobrir uma necessidade não atendida, eu preciso encontrar problemas, eu preciso desenhar, né, definir o perfil desse cliente. Não é agendar reunião, oferecer minha solução. A prospecção, o processo de prospecção, que as pessoas também se enganam em achar que é uma atividade isolada, né? É uma série de atividades, né, de prospecção que culminam na venda, tal. A pessoa precisa entender que existe uma sequência para aquilo, né? De gerar o relacionamento, de entender a necessidade. Se tudo isso for feito da maneira adequada, a venda ela acontece. E aí o vendedor fica tão preocupado em vender na primeira ligação e ele nem sabe nada sobre o cliente ainda. Muito bacana. Vanessa, se fosse para escolher uma ferramenta entre o telefone e o WhatsApp, tipo assim, vamos colocar um cenário. Uma ferramenta, se desse assim uma ferramenta para você utilizar no seu time, qual você utilizaria e o porquê? É uma pergunta polêmica. Polêmica. Por quê? Em vendas não existe uma fórmula mágica. Bacana. Explica para nós. Porque cada mercado é um mercado, cada cliente é um cliente. Eu gosto muito de falar uma frase que, assim, a lógica da venda é a mesma. Os processos é que são diferentes. Bacana. Então, por exemplo, eu vou trazer o exemplo de um cliente que eu estou atendendo hoje. Esse cliente, a venda dele acontece 98% pelo WhatsApp. O que essa empresa vende? É uma indústria que fabrica bebedouros industriais e refresqueiras. Uma indústria já com mais de 40 anos de mercado, super conhecida. Então, assim, o produto que ele vende é um produto
Não chega a ser um produto específico, mas quando o cliente busca uma marca, é a marca desejada, vamos dizer assim. Certo. Então, é aquela marca desejada, é aquele produto que tem aquelas características, beleza. O cliente, ele entra em contato através do WhatsApp da empresa e não precisa de um grande esforço do vendedor. Sabe? Certo. O cliente já vem com aquela ideia formada. Muitas vezes, por exemplo, se é uma construtora procurando esse produto, alguém já falou, eu quero este produto dessa marca. Então, é diferente, eu não tenho um trabalho de convencimento, sabe? Então, funciona pelo WhatsApp. Eu tive uma experiência, tem uma vendedora que iniciou lá no começo do mês de maio, com zero conhecimento técnico sobre o produto, fez zero trabalho de prospecção, zero ligações e ela abriu 9 clientes novos. Nossa. Então, como é que eu vou falar que o WhatsApp não funciona? Não, com certeza. Funciona naquele mercado. Bacana. Agora, por exemplo, eu passei uma grande parte da minha vida profissional, enquanto eu era empregada de outras empresas, trabalhando na linha de materiais de escritório, distribuição de suprimentos indiretos. Nesse caso, o telefone é essencial. Pelo WhatsApp eu não vou gerar relacionamento. Então, nesse caso, a prospecção só funciona se for passar a mão no telefone. Da mesma forma que um tempo da minha carreira eu fiz a venda de software. Você não vende um software pelo WhatsApp. Você vai vender. Muito complexo, né? É muito complexo. Então, não é que o WhatsApp não funciona. Qual é o seu mercado? Qual é o seu cliente? O que você vende? O que você resolve, né? O que você resolve? Plano de saúde, você vai vender pelo WhatsApp? É impossível. Impossível. Então, mas assim, ó, é porque tem uma diferença, é isso que o pessoal não entendeu, né? O pessoal pega corte da internet e não entende todo o contexto, né? A grande questão é o seguinte, estou vendendo serviço. A grande maioria de serviços, não estou falando que é a totalidade, Sim. é relacional. A grande maioria. E quando você vende um produto, eu vou vender essa caneca aqui, esse copo de vidro. É simples, a pessoa olha, gosta, leva. Sim. O marketing faz todo o impacto. brand. Teve uma menina que começou a discutir comigo lá no Instagram. Lá. A dona, diz ela, que é dona de uma questão de cozinha. Aí ela começou a discutir e argumentando comigo. Não, que não precisa mais de vendedor. Olha que absurdo que ela falou pra mim. Não precisa mais de vendedor não, porque quem vende é o marketing. Eu falei, que sensacional. Não, eu falei assim, você é muito inteligente mesmo. Não é possível. Então acaba com o vendedor, coloca IA. Se não precisa... Mas ela não entendeu que o business dela vende através de uma imagem no marketing. Só que ela, como empresária, essa pessoa que eu não conheço, ela deveria entender que o bem mais precioso de uma empresa são as pessoas. Sim. E que independente do que você venda, você está vendendo a sua imagem como empresária, você está vendendo a forma que você trata o alimento, você trata bem o seu cliente que chega no seu local para ser atendido. Então, essa moça aí, me desculpa, mas ela não sabe o que é ser empresária ou muito menos vendedor. Mas olha, você tocou num ponto importante e ela tocou num ponto importante também de que não precisa vendedor porque se vende sozinho. Certo. Eu concordo e discordo com ela. Certo. Porque, veja bem, hoje em dia muitas empresas estão automatizando, né? Colocando chatbot, etc. Com Eu a particularmente IA, não gosto. Eu também detesto. Eu, quando vou fazer alguma compra, já percebo que é uma máquina me atendendo, já não quero, vou comprar em outro lugar. Eu gosto de falar com pessoas. Sou da mesma linha. Mas, assim, a gente não pode negar que a tecnologia está avançando e vai avançar ainda mais. Então, assim, infelizmente, algumas profissões daqui a um tempo, elas vão se extinguir. Com certeza. Né? Com certeza. Então, daqui a pouco, por exemplo, caixa de supermercado, daqui a pouco não vai mais existir. Você já tem... Nos mercados já tem ali a opção de você ter um autoatendimento. Sim. Né? É porque vai vir essa nova geração tecnológica, né? Então, automaticamente vai mudar. Então, assim, essa geração... Mas eu também não gosto muito de comprar coisas pela internet. Certo. Eu sou meio resistente. Eu gosto de pegar coisa na mão, né? Mas essa nova geração compra tudo pela internet. Certo. Eu tenho um filho de 24 anos que eu acho que ele nunca saiu para comprar nada na vida. Tudo ele compra pela internet. Então, assim, é uma geração que vai ter, né, essa adaptação. E o vendedor, quem é o vendedor que vai perder o trabalho, vai perder o emprego dele para IA? É o vendedor picolé de chuchu.
Explica mais esse picolé de chuchu pra nós, é curioso. Eu gosto desses sinônimos que o pessoal traz. Existe, Jefferson, uma grande diferença entre vendedor e tirador de pedido. Nossa, sensacional. Explique. Um tirador de pedido, ele pode facilmente ser substituído por inteligência artificial. Um vendedor, jamais. Nossa, que maravilhoso. Não vou citar o nome da empresa, mas tem uma empresa, né, de uma dessas aí que eu trabalhei, bem conhecida, que já tem alguns anos que ela está reestruturando totalmente o time comercial. Eu, de fora, entendi perfeitamente a estratégia e eu não acho que ele esteja errado. Na minha época, a equipe tinha, sei lá, acho que era 350, 400 vendedores, sabe? Só que a empresa foi construindo uma marca e você sabe muito bem que quando a empresa constrói uma marca, não é que ela não precisa mais de vendedor. Talvez ela não precise de tantos. Correto. Né? Porque ela já construiu uma marca, um posicionamento de mercado, já virou um objeto de desejo. Então, a pessoa que cuida da estratégia começou a fazer algumas mudanças. Então, hoje nessa empresa, tem, sei lá, metade ou 1/3 dos vendedores que tinha na minha época, faturando muito mais. Por quê? Aqueles clientes que se tornaram fiéis, com uma recorrência muito bacana, né? Criaram um plano de fidelidade. Esse cliente hoje, ele entra no site, ele faz a compra pelo site, com toda a comodidade, ele tem um acúmulo de pontos, enfim. Sim. Então, assim, se o cliente compra sozinho, por que eu vou ficar pagando comissão para o vendedor? Faz total sentido nesse caso. E aí, assim, será? Qual é a parcela de culpa do vendedor nisso? Aí vamos dizer assim, ó, você ligou para mim e você quer comprar, sei lá, estou mobiliando minha casa, quero comprar um sofá. Tá bom. Você já falou para mim que você está mobiliando sua casa. Só que você me pediu só o sofá. Eu, como vendedora, eu posso fazer a cotação do sofá e te entregar o sofá, ou eu posso falar, olha, eu tenho uma mesinha de centro. Olha, esse tapete vai ficar muito legal com o seu sofá. Bacana. Olha, o seu sofá é novo. Imagina se... Vou vender um tratamento de impermeabilização. Imagina se você pagou 5 mil reais nesse sofá e vai cair um chocolate quente aqui. Ah, você tem animal de estimação em casa? Olha, eu tenho esse arranhador aqui, ó, para o seu gato não arranhar o cantinho do sofá. Olha, aí, sabe? Então, assim, talvez o vendedor que vá perder o emprego para a inteligência artificial é esse o vendedor picolé de chuchu. O cliente pediu, o cliente me mandou uma solicitação, eu respondi a solicitação e o cliente comprou. Então, você não vendeu, você sofreu uma compra, né? Isso. Você falou aqui muito interessante. Você acha que esse pensamento, esses vendedores vão ser substituídos? Sim, é fato. com certeza. Você acha que existe uma questão cultural de pensamento onde a pessoa pensa assim, ó, Vanessa, eu já trabalhei em muitas empresas também. Por que eu vou deixar meu patrão rico? Por que eu vou trabalhar? Entendeu? A pessoa é altamente desprovida de engajamento na empresa. Sim. E essa pessoa ela tem um pensamento muito limitado. O que você acha que essa cultura engajada na mentalidade de alguns vendedores acontece aí no nosso país ou na nossa sociedade aqui? Nós vamos entrar num tema que eu adoro falar, Jefferson. Nós temos 3 vertentes aí. Certo. Primeiro, esse lance do meu patrão vai ficar rico. Tem um lance aí que eu gosto de estudar, que chama o ciclo da realidade. Bacana. Ciclo Sabe? da realidade. Ciclo da realidade. Esse é, inclusive, um dos temas de um dos meus treinamentos. Legal. O ciclo da Explica pra realidade nós. é o seguinte. O que eu vejo, eu crio, eu penso e eu tenho. Então, quanto mais eu ficar com essa mentalidade de que estou trabalhando para o meu patrão ficar rico, aí eu começo a agir como... Eu começo a ter atitude de pessoa mediana, né? Porque, vou só fazer o que está aqui ao meu alcance, né? Sim. E aí, quanto mais você vê daquilo, mais você cria aquela realidade. Então, você entra num ciclo de que, cara, isso aqui não é para mim, eu não estou trabalhando para mim, estou trabalhando para ele. E a gente precisa mudar essa mentalidade. Porque, assim, você precisa pensar que você está trabalhando para você e que, indiretamente, você ajuda a realizar os sonhos do seu patrão.
Certo. Porque a sua lojinha, a sua mesa, né? A sua baia ali, a sua lojinha, essa lojinha precisa dar lucro. Correto. Então, você trabalha para os seus sonhos. E aí, indiretamente, você vai realizar os sonhos do cara também, do dono da empresa. Correto. Então, é uma mudança de mentalidade. Eu preciso mudar esse ciclo de realidade. Só que a gente vem de uma estrutura dessa, né? A gente foi criado para achar que o dinheiro é sujo, que o dinheiro não presta, que homem não presta. Não é isso. A gente vem condicionado, a gente vem escutando isso. É a nossa realidade. Como que a gente muda a nossa realidade? Primeiro, eu mudo minha forma de pensar. Nossa, muito interessante. E aí a gente vai entrar numa vibe de neurociência, de lei da atração, de um monte de coisa que as pessoas acham que é modinha, mas não é. São estudos, sei lá, centenários. É que agora está sendo disseminado até por conta da internet e tudo mais. Mas as pessoas mudam a sua realidade a partir do pensamento. Pensamentos geram sentimentos que geram ações. Então, essa é uma vertente. Certo. O segundo ponto é: vendedor é uma profissão que as pessoas normalmente não se orgulham. Muito legal. Quando você se encontra lá com o pessoal da época da faculdade, do colégio, e aí vem aquela, e aí, o que você está fazendo? Casou, teve filho, né? Aí sempre tem um que é arquiteto, o outro é advogado, o outro é gerente de TI, né? Cada um tem uma profissão maravilhosa. Eu adoro esse assunto. E aí, quando você fala, eu sou vendedor, você fala assim, foi pra dentro aqui, né? Pô, você precisa se orgulhar de ser vendedor. Primeiro que assim, tem muito arquiteto que não ganha o que vendedor ganha. Vamos partir daí. Começou excelente. Né? Vamos começar por aí. Às vezes, um médico precisa dar plantão em 3 hospitais para ganhar o salário de um vendedor. Vendas move o mundo. Mas por que é marginalizado desse jeito? Porque as pessoas acham que não precisa estudar para ser vendedor. Eu tentei trabalhar com tudo, não dei certo em nada, vou tentar a área de vendas. E aí a gente tem um monte de vendedor pé de chinelo, porque a pessoa, primeiro, ela não se orgulha da profissão. Certo. Ela não sabe minimamente o que ela está fazendo ali. Por isso que a gente tem vendedor que tem uma performance excelente e o vendedor que tem uma performance horrível. Será que ele está no lugar certo? Muito interessante o que você está falando. Sabe? E aí, só para finalizar a última vertente, a liderança, quando vai contratar esse vendedor. Qual é o perfil de vendedor que eu quero? Eu preciso de um vendedor que seja agressivo? Eu preciso de um vendedor para manter relacionamento? Só que as empresas hoje, né, estão mais adequadas a isso. Então, hoje, as grandes empresas no processo seletivo, elas incluem um teste de perfil comportamental para entender se essa pessoa está aderente com a companhia, aderente com a vaga. Mas antes não era assim. Por isso que a gente tem muitas pessoas que você olha para aquela pessoa e fala, não, ela não pode ser vendedora. Sim. Porque não tem o perfil. Então, ela pode ser ótima em outra coisa, mas não em vendas. Mas como ela não deu certo em nada e parece que vendas, você esqueceu o RG na porta da empresa, a empresa te puxa, a pessoa chegou ali, sabe? Eu vou falar um adendo de tudo que você está falando aqui, né? Eu fui 10 anos policial militar. 8 mais 2 de temporada. Então, deu 10 anos. Praticamente quase 10 anos. E, Vanessa, eu sempre fui o melhor do que eu fiz. Eu sempre amei. Eu amava ser polícia. Uhum. E hoje, Vanessa, eu amo vender. Eu amo pessoas. Eu amo coordenar o meu time comercial. Eu amo. Eu acho que quando a pessoa ela quer vencer de verdade, Vanessa, independente do que ela trabalha, sim, ela vai dar o sangue, vai dar o melhor. Independente, ela vai ser o melhor. E, naturalmente, o sucesso vai vir. O problema é que as pessoas querem o sucesso sem passar o processo. Sem pagar o preço. Hoje, por exemplo, eu tenho orgulho de ser vendedor. Tanto quanto eu tinha de ser policial. Sim. E eu vou falar, vendas mudou a minha vida. A polícia, infelizmente, na época que eu fiquei, eu não consegui mudar a minha vida. Então, assim, eu acho que a pessoa ela tem que ser obstinada ao sucesso. Eu acho assim, quando você é obstinado ao sucesso, independente do lugar. Tem até um Reels que eu vi, que fala de uma história... Eu ouvi esse Reels, não foi eu que contei, tá? Mas fala uma história que eu achei bem interessante. Uma vez, uma menina chegou, ela trabalhava com preparação de cadáver. E ela chegou lá, nesse cenário que eu vi no Reels, e falou assim, cara, não faz sentido o meu trabalho, eu não gosto do que eu faço. Uhum. Aí a pessoa perguntou, mas por quê?
Cara, é só coisa ruim. E vem a pessoa lá, às vezes de um acidente e tal, e eu tenho que arrumar, é um serviço péssimo, traz energias negativas. Eu não quero mais isso pra minha vida. E aí a pessoa virou, eu achei sensacional. Falou pra pessoa bem assim. Você já parou pra pensar na mãe dessa pessoa? Que às vezes falou assim, filho, não pega a moto e não vai sair de casa. Ou o filho que ia pra uma balada e ele não pôde voltar. E você tem a responsabilidade de pegar a pessoa, deixar ela bem agradável e vai ser a última lembrança da vida daquela pessoa. E eu achei sensacional. E dentro disso eu vejo sentido em todas as profissões de vendas. Sim. E o problema é que as pessoas... Não é romantizar. Só que eu acho, enquanto você estiver aqui, ô Vanessa, fazendo a vida, vivendo, eu acho que você tem que fazer o melhor em tudo que você faz. Independente do que as pessoas vão falar. Porque, cara, falaram mal de Jesus Cristo, crucificaram ele. Imagine você. Então eu acho que o vendedor ele tem que ser alta performance. Isso eu tô falando adendo de tudo que a gente tá falando, Sim. dessa cultura mental, que eu vou enriquecer. Eu nunca pensei, vou trabalhar na polícia porque eu vou enriquecer alguém lá da polícia. Ou qualquer empresa que eu trabalhei. Eu sempre que dá o melhor. E hoje eu sou um empreendedor que ajuda pessoas. Então imagina, se eu tivesse um mindset lá atrás, que empresário é ruim e tal, hoje eu não seria um empresário. Sim. E foi naturalmente. Outro assunto que eu queria falar com você, que eu sei que você é especialista, pra gente falar um tema bem bacana que o vendedor ama na área de seguros, cadência de prospecção telefone. Como que faz? Agora com essa loucura SDR, BDR, e virou aquela loucura de várias linguagens, mas no final é ligação do cliente, conexão. E como que você acha que é uma cadência saudável para o vendedor fazer, no seu ponto de vista, dentro do seu treinamento que você fornece? Ô Jefferson, é engraçado, né, que a gente que é vendedor da velha guarda, né? Que eu costumo dizer, vendedor raiz, que hoje em dia é bem difícil de achar, né? Eu falo que é vendedor raiz e Nutella. Eu sou do tempo que... Bom, primeiro que eu chegava na empresa, não tem essa... você vai me dar uma lista de inativos para eu trabalhar? Querida, eu te dou o computador e fé. Cara, bacana. Te dou computador, um vale-refeição, uma mesa para você trabalhar e o seu salário no final do mês. Não tinha essa de me dar uma lista para eu começar. Então, legal. Quando eu comecei na área de vendas, era páginas amarelas em cima da minha mesa. Nossa. Para eu buscar um cliente ali, né? No máximo, assim, quando começou a ficar legal, a gente pegava o listão OESP no Google, né? Que depois parou de imprimir e foi para o Google, né? O listão. E era ali que a gente procurava a empresa. Era você passear no bairro e conversar com alguém e trocar cartão. Então, não tinha esse negócio de... Para mim, eu gosto de ser polêmica, né? Então eu vou falar. Para mim, não faz o menor sentido ter um SDR, um BDR, um FDR. Cara, o vendedor que é vendedor, ele faz o processo começo, meio e fim. Ponto. Show. Se eu preciso de alguém para levantar a necessidade, o outro... vou ter que ter uma equipe com quantos vendedores? Com 150? Porque um precisa levantar necessidade, o outro gerar relacionamento, o outro fazer fechamento. Eu entendo que cada um é bom numa coisa. Por exemplo, eu sempre fui boa em prospecção. Certo. Mas eu consigo manter relacionamento, eu consigo fazer fechamento, mas a minha atividade preferida sempre foi a prospecção. Sim. Não quer dizer que eu não faça as outras coisas, certo? Correto. Então, o que eu penso? O vendedor que ele é bom, por exemplo, na manutenção de relacionamento, que de repente tem alguma dificuldade maior de prospectar, o que ele vai fazer para solucionar esse problema? Porque ele precisa arranjar cliente de algum lugar, certo? Correto. Não vai cair do céu. Não. Então, tudo bem, eu não gosto de prospectar, mas eu sei manter relacionamento. Então, dentro da minha rede de relacionamento, eu vou pedir indicação. É mais confortável eu ligar para alguém, né? Que foi, tô ligando em nome do fulano, então eu me sinto mais confortável. Então, a atividade de prospecção vai gerar de outra forma. Então, ele vai ter que fazer, ele só vai ter que encontrar uma forma melhor de fazer. O cara que é o closer, é o fechador de pedido. Cara, chegou ali, ele fecha. Chegou ali, ele fecha. É o carnívoro. É o carnívoro. Mas, beleza, ele precisa, de qualquer forma, manter relacionamento e fazer prospecção. Sim. Então, ele pode ser muito bom fechador de pedido, mas ele precisa encontrar algum tempo e algum meio de também alimentar a base do funil dele fazendo prospecção. Sim, sim. Então, posso até ser cancelada por estar falando isso, que eu não vejo sentido no SDR, etc. Mas, assim, se eu fosse SDR... Certo. E aí, assim, sem falsa modéstia. O cliente que conversou comigo uma vez, ele não aceita ser atendido por outro vendedor.
concordo plenamente. A hora que eu fiz o levantamento de necessidade dele, tal, prospectei. A hora que passar para outra pessoa, se isso for passado por uma pessoa que não tem a mesma energia que eu, melou o negócio, acabou. E é o que acontece, né? Fica aquela briga SDR e closer. Ah, que o closer não fechou, o SDR não prospectou o cliente ideal. Aí fica aquela briga, né? Agora, posso falar uma coisa que nem estava aí no nosso script, mas faz total sentido? Sim. Perfil comportamental. Legal. Vamos lá. Adoro falar sobre isso. Todos nós temos 4 perfis, né? Certo, não disse que... Exatamente. Todos nós temos os 4 perfis em maior e menor grau. Corretíssimo. O que acontece nas operações? Jefferson foi demitido. Eu pego a carteira todinha do Jefferson e passo para o Gustavo. Acontece que o Jefferson é um cara ágil, prático, rápido, né? E o Gustavo é o cara do... Calma aí, gente, vai dar tudo certo, né? O farm. É o calminho, é o calminho. Aí eu pego um cliente que se dá muito bem com você, porque ele também tem essa pegada prática, eu encaminho para o Gustavo, que é a calma em pessoa. Meu Deus. Não gera negócio, porque ele vai achar o Gustavo um lerdo. Exatamente. Se eu fizer o contrário, o cara que está acostumado a lidar com o Gustavo, que o Gustavo é todo calmo, good vibes, fala devagar, se eu passar pro Jefferson, que é acelerado, vai falar, meu, o cara é louco, não tô nem entendendo o que ele fala, peraí, vou comprar de outro lugar. É isso mesmo. Entende? E aí, se eu pego, nada contra, você quer na sua operação, você quer ter um SDR, você quer ter o closer, beleza. Então, você precisa ter os dois no mesmo perfil. Você vai ter que aplicar um teste comportamental, você vai ter que ter os dois no mesmo perfil, porque aí o cliente não vai perceber a transição. Corretíssimo. Agora, se eu pego um que tem, né? O D lá em cima. O D lá em cima e passo para um que tem o C lá em cima... Aí deu ruim. E aí você perde o cliente, entendeu? Então, vendas trata muito mais assim de pessoas, da relação emocional, de como você lida com o cliente, muito mais do que sobre o seu produto ou sobre o seu serviço. Sabe um ponto que você falou que eu achei interessantíssimo? Com a IA, né, dentro do que a gente está falando, a inteligência artificial, o vendedor que não vai ser substituído é o vendedor camaleão. Sim. É aquele que ele consegue se conectar com o D, com o C, com o S, com o I. Então, dado o momento, eu vou falar bem calmo. Oi, Vanessa, tudo bem? Como você tá? Dado o momento, e aí, Vanessa, tal, vou levantar a voz, conversar agressivamente. Outro momento eu falo assim, Vanessa, eu entendo a sua necessidade, eu vou te mandar via e-mail, tá bom? Qualquer coisa a gente pontua todas essas informações. Eu acho que o vendedor que vai sobreviver a essa nova geração, nova era, que vai ficar no mercado e vai ser bem remunerado, é o camaleão. Ele se consegue. Eu não tô falando que, lógico, a gente sempre tende a ter mais facilidade. mais facilidade, mas eu acho que isso que eu converso bastante com meus vendedores. Você tem que ter essa adaptação para você se encaixar no perfil do cliente. Exato. O que eu tô vendo, os vendedores que conseguem fazer isso, tem maior taxa de conversão. Sim. Então, isso é dentro do que você está falando, eu concordo plenamente. É porque a gente cresce ouvindo aquela frase, né? Trate as pessoas de acordo com o que você gostaria de ser tratado. E tá errado. Porque eu tenho que tratar as pessoas como elas gostariam de ser tratadas. Porque as pessoas são diferentes. Sim. Então, são 2 tipos de vendedores que vão sobreviver à inteligência artificial e a todo esse movimento, né, tecnológico que está acontecendo. O vendedor que consegue transitar nos perfis. Bacana. Eu, por exemplo, eu tenho o meu D lá em cima, eu sou um trator. Show. Quando eu vou conversar com o cliente, enquanto eu estava, né, no CLT, nos últimos anos eu trabalhei muito com contratos de grandes empresas. Legal. Então, quando você vai sentar numa mesa de reunião, por exemplo, do gerente de compras da GM, eu não posso ser a Vanessa que eu estou sendo aqui. Eu vou ter que falar mais baixo, eu vou ter que gesticular menos. É um outro tipo de pessoa que eu estou conversando. Sim. É um outro grau. Então, se eu não ajusto a minha comunicação, não gero rapport, não gero conexão, perdi o negócio. Fez todo sentido. E aí eu tive que aprender a transitar, até mesmo para liderar pessoas, né? Tem pessoas que funcionam, né, na cobrança, tem pessoas que se eu cobrar muito a pessoa espana, tem gente que eu posso ser direta, tem gente que se eu for direta demais ela vai chorar no banheiro e abrir uma reclamação contra mim no RH. Então eu tive que aprender a transitar.
O outro tipo de vendedor que vai sobreviver a todo esse avanço tecnológico é o vendedor que não é interesseiro, ele é interessado. Fala mais pra gente isso aí, muito legal. E tem a ver com o fluxo de cadência, que a gente começou a falar e já foi para outro canto, né? Adoro. Mas isso que eu vou falar tem a ver com o fluxo de cadência. Bacana. As pessoas não conseguem desenvolver um fluxo de cadência porque elas não são interessantes. Não vem falar para mim que um fluxo de cadência... Ah, tá bom, Vanessa, eu tenho um fluxo de cadência assim. Eu falo 7 vezes com o cliente antes de dar essa oportunidade como perdida. Beleza, mas você fala o quê? E aí, não tá precisando de nada não? E aí, vamos fechar aquela proposta? Cala a boca, era melhor não ligar. Não. Totalmente inconveniente. Era melhor não fazer nada. Quando você se torna interessante para o seu cliente, cara, qual que é o negócio desse cliente? O que que essa empresa faz? Ah, ela produz a taça da moda agora, que todo mundo tem essa taça. Beleza. Então, eu quero estudar sobre esse produto que ela vende, que ela oferece. E quando eu entrar em contato, eu vou falar, olha, você viu que saiu uma matéria, não sei onde aumentaram as vendas em X... Você precisa trazer informação para o seu cliente. Acontece que o vendedor, ele não quer estudar, ele não quer falar, ele quer sentar na mesa dele e aparecer um pedido de 10 mil reais de manhã. Sim. Entendeu? Ele não quer estudar. Então, estuda sobre o seu cliente. Qual informação é relevante para o seu cliente? E aí, quando você vai fazer... Então, não é que eu tenho medo de ligar para o cliente, é que eu não tenho o que falar para ele. Se eu tiver o que falar para ele, eu não tenho medo de ligar. Faz todo sentido. Eu preciso ter o que falar. Então, eu vou estudar... Poxa, eu acho inadmissível em 2025 eu conversar com um vendedor e falar, vem cá, e deixa eu ver seu perfil no LinkedIn. Ah, eu não tenho LinkedIn. Então vamos trocar de profissão, meu amor. Vamos trocar de profissão, porque eu concordo que nem sempre o cliente vai te atender ao telefone. Eu concordo, não estou dizendo que ele vai te atender todas as vezes. Se ele não te atende no telefone, quais são as outras formas de contato? Não adianta você mandar um WhatsApp para uma pessoa que não conhece. Se eu recebo um monte de WhatsApp de gente que eu não conheço, eu não dou nem atenção. Eu a mesma coisa. Certo? Então, cara, eu vou me conectar com esse cliente no LinkedIn. Eu vou dar uma olhada ali, quais são as páginas que ele segue, quais são as empresas que ele segue, quais são os interesses. Pô, o LinkedIn é uma ferramenta incrível para quem vende e as pessoas não utilizam. Porque você consegue ver que tipo de conteúdo a pessoa está curtindo, que tipo de conteúdo ela está compartilhando. Estude sobre a empresa, siga a página da empresa. Quando você entrar em contato com o cliente, olha, eu vi que na sua empresa essa semana está acontecendo... a semana de integração dos estagiários que vocês contrataram. Pô, que legal, tá crescendo a sua operação? Me conta mais. As pessoas gostam de conversar sobre elas. Nossa, fenomenal. E aí, o que o vendedor faz? O vendedor fala sobre ele, sobre o produto dele, o quanto ele é... Cara, deixa o cliente falar sobre ele. Então, você vai fazer a prospecção? Tem medo? Tem medo, mas se você entrar no site da empresa antes... O que a empresa faz? Quantos funcionários tem? Oi, fulano, tudo bem? Eu vi que sua empresa tem filial na Bahia. Quantos funcionários? Pô, olha, vi que a história do dono da empresa... Olha, o dono vendia picolé na praia. Meu, me conta sobre isso, que legal. É mais fácil do que a gente imagina. Então, tudo envolve relacionamento. Tudo envolve relacionamento. Eu achei muito legal. A não ser que a gente esteja falando de uma venda de impacto. Então, por exemplo, essas vendas de produtos naturais, que passa lá no programa da tarde, compre o ginseng do não sei da onde e tal, e a pessoa liga na hora. Se é uma venda de impacto, aí beleza. Aí é outro papo, é outro podcast, é outra coisa. Certo. Né? Mas se é uma venda... Planos de saúde, seguro-saúde, é uma venda recorrente. Sim. Não é recorrência mensal, mas é uma venda recorrente. Recorrente. Tudo que é venda recorrente depende de relacionamento. A não ser que você seja o único no mercado. Você é o único corretor no mercado? Não gostaria. Mas infelizmente não. Não é? E aí, assim, ó, os planos de saúde, existe uma tabela. Você não pode vender muito mais barato do que seu concorrente. Não, é tabelado, inclusive. É tabelado. O que vai diferenciar? Por que ele vai comprar de você e não vai comprar do seu vizinho? Atendimento. É atendimento. Aí você vem falar para mim que vamos transformar tudo em WhatsApp? Se transformar tudo em WhatsApp, onde vai? Onde vai o atendimento? Então, é o atendimento, é o suporte. E quando a gente fala de atendimento, de relacionamento, não é só ligar para o cliente quando ele vai... Eu não vendi um plano de saúde para uma empresa. Ok. Eu vou falar com ela quando? Só no ano que vem, quando for renovar? É hipocrisia, né?
É hipocrisia, mas tem vendedor que trabalha dessa forma. Então, aí perde cliente, e aí não sabe por quê. Aí, meu Deus, e agora? Aí eu imagino assim, nunca vendi plano de saúde, mas eu imagino, fechei o plano de saúde com uma empresa lá com 150 funcionários. Certo. Certo? E aí eu, né, fiz aquela venda. Eu estou contando com a renovação daquilo em julho de 2026, eu estou contando Já com aquela no renovação. calendário lá. Só que eu não conversei com o cliente o ano inteiro. Quando eu ligo para falar, e aí, vamos renovar? Putz, olha, renovei com empresa tal. Já fechei. Tô só... Ei, você é pego de surpresa. Por quê? Durante o ano, você conversou com o seu cliente? Você foi lá tomar um café? Você compartilhou alguma notícia importante no ramo? Você, né? O que você fez durante esse ano? A gente perde cliente para quem? Para nós mesmos. Para nossa preguiça de fazer o que precisa ser feito. Nossa, muito interessante você falou. E você acredita, Vanessa, tem vendedor que o cliente às vezes não sabe nem o nome. Eu peguei vendedor meu, eu acho assim, ó, começou a vender para um cliente, o cara não sabe seu nome. Volta cara, manda volte 3 casas. Não, é sério, pega o seu currículo e coloca no mercado, vai vender outra coisa, cara, ou vai trabalhar de outra profissão. A pessoa, você fez uma conexão emocional mínima. Eu falo, Vanessa, hoje, por exemplo, com a experiência, nós conseguimos até criar relacionamento através do WhatsApp. Conseguimos, porque o rapport a gente cria. Mas são anos de estrada, são muitos anos de estrada. A gente, anos de experiência, convivência, experiência profissional. Sim. Mesmo assim, a melhor tipo de conexão ainda, isso aí não sou eu que tô falando, nem a Vanessa. Se você jogar lá no chat GPT, qual que é a melhor taxa de conversão para vendas de serviços de consultoria? É telefone, relacionamento, quebra. Como que você vai quebrar uma objeção só pelo WhatsApp? Não tem como. É muito difícil, Vanessa, porque, por exemplo, o cara pode estar falando pra você lá, não tem interesse aí, depois a gente conversa. Só que às vezes a esposa dele tá falando assim pra ele, cara, a gente não vai fechar nada não. Não, vou comprar filtro de água agora não, porque o nosso tá bom. E você não sabe, aí você fica perdendo tempo com lead. Eu acho que a pior sensação de um vendedor é perder tempo, porque o tempo do vendedor vale dinheiro e não é pouco. Então, o vendedor que ele pega, fica lá perdendo muito tempo com aquele lead sem quebrar a objeção, ele tá perdendo o tempo dele. Então, ele tá trabalhando pra nada. Se o tempo é o bem mais precioso, ele tá perdendo o tempo dele. E ele não quebra a objeção por medo. E aí que eu vou perguntar pra você. Você acha... Eu gosto de polêmica, né? Eu gosto um pouquinho. Você já reparou, né? Nós seremos cancelados depois desse podcast, Jefferson. Não, eu acredito que não. Tem muitas pessoas que acreditam, igual, né? Sim. O que você acha? Da onde provém quando você pega um vendedor novo? Muito difícil hoje você pegar um vendedor e o cara já ser muito bom no telefone. Sim. Da onde que... Hoje é com essa nova geração vindo. O que você acha que é o medo das pessoas de fazer uma ligação telefônica que quer resolver tudo via WhatsApp? O que você acha do seu ponto de vista? O que está acontecendo? É o medo da rejeição, né? Bacana, explica mais. Nós temos aí os 5 principais medos do ser humano e entre eles, né? Claro, o primeiro é o medo da morte, né? Acho que é comum a todo mundo. E o medo da rejeição e de falar em público. Então, as pessoas... Quando a gente fala em medo de falar em público, não é que ela tem medo das pessoas, ela tem medo do que as pessoas vão pensar do que ela está falando. Bacana. Então, é o medo da rejeição. Certo. Por que o vendedor foge do processo de prospecção por telefone? Vamos ser honestos e sinceros, de 10 ligações que você faz, 9, o cara vai ser grosseiro, não vai demonstrar interesse, vai desligar na sua cara. Correto. Entende? Por isso que em vendas a proporção é 10:1. Se eu quero falar com um cliente, eu tenho que fazer 10 ligações. Se eu quero fechar um pedido, eu tenho que fazer 10 orçamentos. É assim de simples. Bacana. Então, se eu tenho uma meta pessoal de conversar, sei lá, com 20 clientes novos, com 10 clientes novos todos os dias, eu preciso fazer 100 ligações. Porque dessas 100, 10 realmente vão ser efetivas. Interessantíssimo você está falando. Sabe? Então, a pessoa tem medo porque, invariavelmente, você... Desculpa, invariavelmente, você não vai ser bem atendido em todas elas. Só que aí, cara, o que você vai fazer? Você não decidiu ser vendedor? Com certeza. Não é vendas por telefone? Sabe o que eu acho, Vanessa? Tem gente, eu acho que tem medo do dinheiro. Sabe por quê? Porque a forma, desde que o mundo é mundo... A forma de você ganhar dinheiro é através de relacionamento. O dinheiro provém da onde? As pessoas, às vezes, não pensam no óbvio.
O dinheiro provém de troca de serviços, Sim. troca de venda de produto. Então, tudo estava envolvendo relacionamento. Jefferson, mas eu vendo uma caneca. Mas quem usa caneca? Quem usa caneca? Cara, então o dinheiro está no relacionamento. O problema é que a galera acha o seguinte, o pessoal novo, eu posso falar que eu tenho 2 filhas. Você vê, graças a Deus as minhas filhas, eu sempre converso e instruo, mas nem todos têm a mesma oportunidade. Porque elas pensam o quê? Tô na escola, certo? Me formei. Fui para uma faculdade, show, sucesso. Se fosse assim... Não. Eu conto, você conta. Não. Eu falo assim, na minha época ninguém contou, mas eu vou contar agora para minhas filhas. Elas têm oportunidade. Mas você conta. Aí vai entrar no assunto, Vanessa, bem interessante e polêmico ao mesmo tempo. Conhecimento de graça, até para os nossos filhos, não dá valor. Não dá. Santo de casa não resolve. Não. Por isso que, às vezes, uma consultoria igual a sua resolve o problema de uma empresa. Sim. Porque às vezes você chega lá, às vezes o gestor fala a mesma coisa todo dia. Vamos lá, vamos pra cima, tem que fazer isso, prospecção, relacionamento. Aí os caras, puta, mano, cara chato, meu, pelo amor de Deus. Tá falando isso só porque tá sentado na cadeira de supervisora. Exatamente. Aí vem outra pessoa de fora e fala, nossa, que insight. Isso aí até acontece na nossa empresa, normal. Então eu acho que é muito nisso aí que a gente tá falando, né? As pessoas querem prosperar, mas não querem enfrentar a parte de relacionamento, né? E é uma polêmica. E você falou aqui do rapport, né? E o que você acha, por exemplo, essa questão de rapport, como você é especialista em vendas, o rapport, a tonalidade de voz importa numa venda? Totalmente. Explica para nós isso aí, por gentileza. Eu vou te dizer que num processo de vendas por telefone, que é a minha maior especialidade... Certo. A tonalidade, o volume de voz, o sorriso na voz é fundamental, porque o cliente ele não tá olhando você. Ele não sabe se você é bonita, se é feia, se é careca, cabeluda, não sabe. Sim. Ele tá ouvindo a sua voz. Então, se você fala de maneira robotizada, se você fala, né, tem vendedor que prospecta assim. Não, isso não é prospectar, isso é dormir, né? A voz sai diferente. Sim. Um cantor. A pessoa que vai cantar, ela não tem que treinar lá o negócio do diafragma, o posicionamento. Por quê? Porque a postura que ele está influencia diretamente em como que vai sair essa voz. Corretíssimo. E o vendedor, ele quer fazer prospecção ali, parecendo que está sentado na sala da casa dele. Nossa, eu amo prospecção, sabia? Eu nossa, amo. É o que eu mais adoro. Assim, ó, todo mundo sempre me achava meio doida, né? Porque meu negócio era pegar no telefone e fazer. Talvez tenha sido um dom natural que Deus me deu, enfim, mas eu nunca tive dificuldades para prospectar. Eu nunca tive dificuldades, por exemplo, para ultrapassar a secretária, que é um leão de chácara que nunca deixa você falar com quem decide. Então, assim, não quer dizer que a gente tem que deixar bem explicado, né? Senão a pessoa acha, né? Tira um recorte aqui e vai falar que eu tô... Não, isso aí vai fazer, mas eu não me importo, né? Toda a prospecção dela dá resultado. A mesma proporção que eu falei aqui, isso funciona pra mim também, é 10-1. Correto. Então, eu vou ser, sim, bastante mal atendida, eu vou ser, sim, bastante cliente me ignorando, desligando o telefone na minha cara, mas a minha taxa de sucesso é muito maior. Então, eu nunca tive essa dificuldade. Então, é difícil falar assim, qual a sua dificuldade de prospecção? Cara, não tem. Mas por quê? Porque eu me propus a fazer, eu gosto, eu falo com entusiasmo com o cliente. Eu já tenho, na minha voz mesmo, o meu jeito de falar já é assim. Então, acaba meio que cativando a pessoa. Por telefone, na venda por telefone, você vai cativar o cliente através da sua voz. É através de como que você está entrando em contato com ele. Você tem o poder de mudar o dia do cliente. Às vezes ele está num dia péssimo. Verdade. E aí você liga com aquela animação. Claro que tem os mal amados que vão continuar ali, né? Cabisbaixo, triste e tal. Mas na maioria das vezes você consegue mudar o dia da pessoa. Você consegue tornar o dia dela melhor. Porque aí você vai conversar, você vai falar de amenidades, né? Você vai gerar o relacionamento, e o relacionamento inclui, inclusive, você tornar esse atendimento um pouco mais pessoal. Bacana. Você não vai abrir tudo da sua vida, mas a pessoa precisa te enxergar ali como um igual. Sim. Então, você tem problema, eu também tenho. Sabe? É esse tipo de coisa que vende. Então, o vendedor, ele precisa gostar de pessoas. Ele precisa gostar de gente, gostar de conversar com gente. Eu falo assim, vendedor, você é pago para conversar com pessoas. Converse com o maior número de pessoas possíveis dentro do seu dia.
Você fala muito, Vanessa, sobre sorriso na voz. Pode explicar pra gente o que seria isso, sorriso na voz? Cara, quando eu vou oferecer os treinamentos, a primeira coisa que eu falo, assim, na primeira aula, na apresentação, eu falo, é um trabalho a 4 mãos. Eu posso compartilhar meu conhecimento, minhas experiências, eu posso fazer tudo, menos a sua parte. Certo. Certo? E o sorriso na voz é difícil de você ensinar para a pessoa, né? Eu acho que é uma das coisas mais difíceis de ensinar, porque técnica de venda você ensina, técnica de escrita, né, de copywriting e comunicação não violenta, tudo isso aí você Ensinável. consegue aprender, é ensinável. O sorriso na voz, ele também é ensinável, mas a pessoa precisa querer muito e ela precisa acreditar naquilo. Então, qual técnica que eu utilizava que funcionava, né, para as minhas equipes? Porque sempre tem, e eu acredito também, voltando até um pouco no que a gente falou, né, dos perfis de vendedores, uma boa equipe, ela tem todos os perfis. Certo. Porque se as pessoas são diferentes, o vendedor e o cliente também é diferente. Corretíssimo. Então, eu preciso ter vendedores que se adaptam a atender cada tipo de cliente também. Legal. Então, a equipe perfeita, eu tenho que ter o dominante, eu tenho que ter o influente, eu tenho que ter o conforme, o estável, eu tenho que ter todo mundo. E aí, quando eu vou conversando com esses clientes, tal, para manter o sorriso na voz, o pessoal que tem aquele perfil mais de conformidade e estabilidade, eles têm uma dificuldade um pouco maior de ter o sorriso na voz. Porque normalmente são pessoas mais introvertidas, né? Então, o que eu faço? Um espelhinho para cada um. Você vai pôr o espelho aqui na sua frente. Você está conversando com o cliente, você está olhando para você conversando com o cliente. Certo. E aí, naturalmente, e aí a gente volta lá no papo de neurociência, etc., porque você está olhando a sua imagem no espelho, então você automaticamente vai sorrir. Você vai falar melhor com o cliente. Legal. E parece uma coisa assim, nossa, mas isso vai resolver meu problema? Cara, só tenta. As pessoas acham que o sucesso é algum negócio muito difícil, uma fórmula mágica, e não é. É o básico feito de forma consistente. Muito legal. Vendedor que está aí nos ouvindo tem dificuldade de ter o sorriso na voz, de conversar com o cliente, compra um espelhinho, coloque na sua frente, quando estiver fazendo a ligação, olha para você, conversa com você. Energia, tem que ter energia. Tem que ter energia. Tem que ter energia. Eu, quando vou pro salão de vendas, eu adoro. Quando meu time fala assim, nossa, Jefferson, tá muito difícil. Eu falo, nossa, é mel pros meus ouvidos. Não, eu falo, tá difícil mesmo? Dá uma discadora pra mim aqui. Aí os meninos falam, puta, meu, ferrou. O Gerson vai pegar a discadora. Aí já era. Porque a minha energia traz resultados. Teve uma época que tava trazendo, né? Desculpa te cortar, mas pensamentos geram sentimentos que geram ações. Eu penso que tá difícil, eu vou sentir que tá difícil, eu vou parar de fazer porque não vai dar resultado. Magnífico. Você precisa acreditar que aquilo vai dar certo. Você precisa acreditar em você. Não é nem só o papo sobre acreditar em você. Acreditar no que você está vendendo. O que você está vendendo soluciona um problema. Com certeza. Vai com alegria falar com o cliente. Não é mortinho, não. Mas eu não sei o que acontece. Que tem muitas pessoas que... Às vezes a pessoa precisa, Vanessa. A casa dela não tá do jeito... A vida dela não tá do jeito que ela quer. E eu não sei. Essa energia, eu acho que provém... Eu sou um cara... que eu saí do menos zero. Saí do menos zero e hoje eu tenho uma vida que eu queria no meu sonho, o carro que eu queria nos meus sonhos. Só que eu sempre botei muita energia e sempre acreditei muito, mesmo quando tudo dava errado. Tudo dava errado na minha vida. Eu vou contar uma experiência, o pessoal adora storytelling, vou contar uma história aqui. Histórias envolventes. Vou contar uma história bem legal aqui. Eu trabalhava de van. Eu trabalhei um tempo na polícia, e depois eu fui empreender de van escolar. Meu tio falou, vamos trabalhar. Eu falei, vamos testar isso aí, né? De repente, eu sou um cara sempre aberto a propostas. Fui trabalhar de van. Tudo dava errado, Vanessa. Aí eu vou entrar numa questão aí. Tudo dava errado, mas a minha energia estava lá em cima. Mas aí vai uma questão de propósito. Sim. Então, às vezes, Vanessa, a pessoa ela tá tentando, botando energia e não tá dando certo. E pode acontecer isso com o vendedor. Pode, claro. Ele pode ter o pensamento, colocar energia, só que não dá certo. Só que, às vezes, Vanessa, você tem que mudar a direção da sua vida e é normal. Não tem problema nenhum. Só que você muda a direção da sua vida e coloca na mão de Deus ali que vai dar certo, independente de religião. Porque quando você realmente coloca a direção correta, fluidamente acontecem as coisas naturalmente. E aí eu tive essa experiência, né? Só para dar um adendo que
Não é só, às vezes tem a questão da mentalidade, mas você tem que estar no lugar certo. Foi o que você falou, da pessoa certa no lugar certo. Sim. Então, essa pra mim foi magnífico. E você falou um assunto aqui que eu queria só dar um adendo pra a gente bater um papo. Você falou sobre a prospecção de 10, gera uma oportunidade. Sabe qual é o problema? Tem pessoas, vendedores, que entram no salão de vendas, é o que você falou, o cara entra lá, acha que um milagre vai acontecer. Eu não vou alimentar aquele funil para gerar uma oportunidade. Isso acontecia muito problemático na minha equipe antigamente. Gerava-se, um exemplo, 10 leads, às vezes dos 10 aproveitava um e no final do mês queria vender com praticamente 20 oportunidades. E aí que chega, o vendedor bom é aquele que não procrastina. Ele Sim. vai e faz, Vanessa. O que precisa ser feito. O que precisa ser feito. No meu ponto de vista, né? Vendedor precisa de rotina. Nossa, show. Explica pra nós isso aí. Precisa de rotina. Eu adoro isso aí. Em 2017, eu peguei uma operação para administrar que tava assim, ó, à beira da falência. Nossa. A equipe tinha 14 vendedores. A empresa faturava cerca de 250, 300 mil no máximo. E quando eu saí dessa operação, depois de 5 anos, eu cheguei a entregar 870 mil de faturamento com 8 pessoas na equipe. Que sensacional. Parabéns. Fazendo o quê? Eu não reinventei a roda, Jefferson. Não. É o básico bem feito. Explica a receita aqui, que todo mundo vai querer. Ó, pega a dica aqui, ó. Insight valioso. Primeiro vai lá. aqui, ó, vamos lá. Rotina. Eu mandei fazer um banner. E esse banner ficava atrás aqui eu ficava aqui, aí os vendedores ficavam na minha frente. Eu mandei fazer um banner aqui atrás com a rotina de vendas. Bacana isso. Das 8 às 9, o que você vai fazer? Tipo, quadrinho da Super Nani. Sei. Sabe? O que você faz das 8 às 9? O que você faz das 10 às 11? Eu bloqueei o dia dos vendedores. Eu gosto de trabalhar, assim, eu acho que vendas já ser vendedor já é uma profissão que é tão desgastante, né? Sim, sei. É meta, dependendo de onde você trabalha, cara, é meta de ligação, meta de faturamento, meta de cliente novo, né? Então, é difícil, é estressante. E a grande maioria dos clientes, né, até que você gere um relacionamento, você não é bem atendido, você toma muito soco na cabeça, enfim, não é fácil o dia a dia do vendedor. Não e mesmo. nunca vai ser, né? Então, para tornar tudo mais leve, o que eu fiz? Eu pedi para o marketing fazer uns desenhos tipo de quadrinho, sabe? Certo, bacana. E eu levantava imprimi o desenho bem bonitinho, plastifiquei e eu não tinha muitos recursos, sabe? Certo. Então eu tinha réguas sobrando lá. Porque de repente tinha 14, de repente tinha 8 na equipe, tinha uns materiais sobrando. Entendi. Então eu só imprimi bonitinho, plastifiquei com o quê? Com o que eu tinha. Sabe aquelas fitas de embalar caixa, aquele durex largo? Sei. Era aquilo que eu tinha. Então eu plastifiquei com aquilo, grudei na régua e na hora de fazer ativo eu levantava uma plaquinha divertida e falava, olha, é hora do ativo, gente, fulano. E era uma sala pequena, então se todo mundo falasse ao mesmo tempo, ninguém ia entender nada. Então, 10 horas quem vai fazer ativo é fulano, cicrano, beltrano. Oi, gente, aqui, hora do ativo. E levantava a plaquinha, sabe? Foi fazendo desse jeito. E falando, olha, você fala assim, isso aqui que você falou não tá legal, tenta falar desse jeito. Dessa forma eu consegui quadruplicar o faturamento da empresa. Nossa. O que eu fiz de extraordinário, Jefferson? Nada. Só que eu direcionava o vendedor. Chega de manhã, essa é a sua meta de hoje, é isso que você precisa fazer, esse orçamento você precisa cobrar. E aí, cai naquilo que a gente estava conversando antes de iniciar o podcast. Hoje, de todas as empresas que já me contrataram para fazer consultoria, eu te digo com toda a segurança, as empresas me contratam para resolver um problema no departamento de vendas. Vanessa, vem cá, meu vendedor não está vendendo, minha equipe está fraca. Em 2 semanas na operação, eu detecto que o problema é a gestão, não é o vendedor. O vendedor, ele precisa de gerenciamento. Então, o vendedor sabe o que fazer? Sabe. Só que assim, não importa se a equipe tem 100, se tem 10 ou se tem 5 funcionários. Você vai ter um sênior que se vira sozinho, que é autogerenciável, só que não é a grande maioria. Como que você transforma um vendedor júnior num sênior? Não é num passe de mágicas, não tem a fada madrinha da Cinderela que vai lá e pega, não tem. Precisa de trabalho. Então, é trabalho do gestor fazer esse desenvolvimento. Quanto do seu tempo você está disposto a investir para desenvolver esse profissional?
Então é rotina, chegar de manhã, querido, é hora de fazer o ativo. E sabe o que eu fazia? O pessoal me odiava, me odiava. Ah, tô fazendo orçamento. Eu derrubava o sistema. Derrubava o acesso. Explica pra mim isso aí, que eu achei interessante. Ai, seus vendedores vão me odiar. Não vão, porque lá, lá são caveiras lá nos vendedores. Ô Jefferson, assim, ó, ninguém gosta de fazer a prospecção. Aham. Poucas pessoas são, poucos malucos como nós, né? Sim, sim. Né? Mas a grande maioria não gosta por Verdade. conta da rejeição e de tudo. Então, tudo que eu não gosto, o meu cérebro, ele é treinado para fazer o que é confortável para mim. Correto. Então, se é uma atividade que me gera desconforto, eu vou deixar para depois. E eu sempre vou ter uma atividade mais importante para fazer no lugar de prospectar. Sensacional. Então, fazer um orçamento é mais importante do que prospectar. Ah, mas eu preciso fazer essa cotação porque vai gerar venda. Vem cá, meu lindo. Você vai fazer esse orçamento agora. O cliente vai fechar nos próximos 10 minutos? Não vai. Então, você responder essa cotação às 10 da manhã ou responder à 1h30 da tarde, dá na mesma. Então, quando eu via que estava fazendo muito corpo mole, inventando coisa para não prospectar, eu simplesmente derrubava o sistema. Nossa, sensacional. Amei. Derrubava o sistema. E aí eu falava assim, olha, que ser líder, né, Jefferson, é um negócio muito... É solitário, a liderança é solitária. Exatamente. Né? Não dá para ser líder e agradar todo mundo, quer agradar todo mundo vai vender sorvete. É verdade. E eu falava assim, ó, vocês estão aí, ó, puta da vida comigo hoje. O mês tem 22 dias úteis. Se a equipe te amar os 22 dias, tá errado. Se a equipe te odiar os 22 dias, tá errado também. Certo. Então, o lance é o caminho do meio, é o meio termo. Tem que me odiar a metade do tempo e me amar a outra metade. Então, o dia que eu derrubava o sistema, me odiava. Mas quando via a meta batida, a premiação caindo na conta, né? Aí me amava. Eu acho que é assim, ó. Líder não tem que ser amado. Eu falo lá. E olha que eu sou um líder que o pessoal gosta de mim. O pessoal fala, Gerson, você tem a sensacional força universal de comer o nosso toco e depois a gente te amar. E falar assim, Jefferson, vamos comer um pão, galera, e trocar uma ideia? Porque não é o que se fala, é a maneira como se É fala. a maneira que se fala e o que você tá querendo passar pro seu time. Sim. Eu acho que o bom líder é aquele que entende o seu time, entende as necessidades. Aqui você entende, aqui você foi líder. Você entendeu, você praticamente, se a gente for avaliar, hoje no mercado é muito, assim, gourmetizado, né? Sim. Porque, na verdade, aqui você criou processos. Quando você fez a plaquinha, você criou processos. Você criou uma forma de disciplinar o seu time. Sim. É tudo que o pessoal já joga. Posterior, você aplicou feedback quando eles erraram a forma de falar. Posterior, você direcionou para o caminho certo, falou assim, ó, cara, o orçamento é procrastinação, sai fora disso. E você fez a gestão sendo uma pessoa que era necessário. E automaticamente gerou. Isso é ser um líder de verdade. O problema é que hoje está muito gourmetizado. Ai, não, a paz e amor, ambiente lindo. É muito bacana no Google, que ele não precisa de uma gestão. Porque o Google é o Google. Porém, tá chegando o ChatGPT. Quem diga que o Google não vai ser substituído se eles não se atualizarem? O Jefferson, e as pessoas tendem a confundir muito, né? A liderança humanizada com uma liderança fraca. Bacana, bacana. Explica Eu mais pra tenho uma nós. liderança extremamente humanizada. Legal. Jamais fraca. E a equipe, ela é reflexo do líder. Se sua equipe tá fraca, preste atenção no que o que você está trazendo. Sabe? A gente precisa dar muito exemplo. Não é que o líder não pode errar, inclusive o líder precisa errar. E precisa assumir os erros para conectar com a equipe. Ó, sou igual vocês, eu também erro, eu também faço minhas cagadas. Tamo junto aqui no barco, sabe? Mas o fato de você ter uma liderança humanizada não quer dizer que você vai ser permissivo. É diferente. Correto. É uma grande dificuldade hoje que eu vejo nas empresas. Porque a gente tem os extremos. As pessoas ainda não estão preparadas para a tal da liderança humanizada como ela tem que ser. Certo. Ou é o tirano, que já não funciona mais, ninguém mais quer trabalhar. Não, isso aí não dessa funciona forma. mesmo. Ou é extremamente permissivo, porque a pessoa fala, mas se eu falar isso é assédio, se eu falar isso... Não, então você vai fazer um curso de comunicação não violenta, você vai ler um livro, alguma Muito coisa. legal. Porque o feedback precisa ser passado, você não precisa ser grosseiro, mas você precisa ser firme. Muito interessante. Eu fiz um curso de negociação e li um livro também que é baseado naquele método Harvard de negociação. Legal. O livro chama Como Chegar ao Sim.
E o treinamento que eu assisti é do José Ricardo Noronha. E é totalmente baseado na negociação de Harvard. E o principal, assim, ó, o principal pilar da negociação, e quando a gente fala negociação, não é só uma negociação de venda, né? A vida é uma eterna negociação. Sim, sim. Né? Correto. Férias do meio do ano. Sua esposa quer ir para o Caribe e você quer ir para o Alasca. Rola uma negociação, né? Rola uma... Então, tudo na Geralmente vida a mulher ganha, né? Mas tudo bem, né? Nós tentamos, né? A gente vai dominar o mundo aí, estejam preparados. Mas, quando a gente entra numa negociação, e isso negociação independente do que você está negociando, separe pessoas de problemas. Seja duro com o problema e leve com a pessoa. Acontece que quando o líder vai aplicar um feedback, ele quer ser duro com a pessoa. Não, eu preciso corrigir o erro. Eu sou duro com os problemas e eu sou afável com as pessoas. Quando você consegue entender isso, toda a negociação da sua vida acontece de uma forma melhor. Então, se eu puder dar uma dica de livro, né, para quem quiser se tornar um vendedor de alta performance, como chegar ao sim. E esse treinamento aí do método Harvard, inclusive, tem um mini treinamento desse dentro do LinkedIn. O LinkedIn tem aquela parte do LinkedIn Learning, né? Que também é outra desculpa que o vendedor dá. Não faço curso porque eu não tenho dinheiro. Não, amor, você não faz curso porque você não tem vontade. Nossa, sensacional. Explica mais pra nós aí. Por que o vendedor não tem vontade de especializar? Porque ele acha que não precisa. O vendedor acha que não precisa estudar, né? E precisa estudar sim. Talvez não precise estudar matemática financeira, não precise estudar legislação, etc. Mas você precisa estudar sobre pessoas, sobre o comportamento das pessoas, sobre o comportamento do consumidor. O vendedor hoje, se ele quiser se destacar no mercado, ele tem que entender minimamente de neurociência. E assim, quando eu estou falando minimamente, tem um monte de conteúdo na internet riquíssimo. E assim, ó, para quem não sabe nada, saber 2 ou 3 coisas já é 100% a mais do que a grande maioria das pessoas sabe. Com certeza. Eu tenho conhecimento mega, hiper raso sobre neurociência. Mas quando eu começo a conversar sobre esse assunto com algumas pessoas, as pessoas me olham como se eu fosse a própria encarnação do Albert Einstein. Mas por quê? Porque elas conhecem zero. Então, o meu conhecimento que vai até a página 2 é incrível para elas. Quando eu vou conversar com uma pessoa que tem um conhecimento muito mais avançado do que o meu nesse tema, eu falo, nossa, eu preciso conversar mais com ela para aprender mais. E é sempre assim. Sempre vai ter gente que sabe mais e gente que sabe menos. Então, o vendedor hoje, se ele buscar na internet, no YouTube, ou até mesmo assim... eu não concordo muito quando as pessoas falam que o celular, né, o TikTok, o Instagram é ladrão de tempo. Depende do que você está consumindo. Bacana. Explica pra nós, é que eu acho interessante esse assunto. O meu Instagram, eu acho que me economizou, sei lá, uns 2 anos de terapia. Pelo conteúdo que eu consumo. Bacana. Então, as pessoas que eu sigo, o que aparece, né, ali na minha For You, os assuntos que são interessantes para mim, eu aprendo muitas coisas, né, sobre desenvolvimento pessoal mesmo, né, sobre feridas emocionais e de infância, que é um assunto que me interessa bastante. Uhum. Então, eu consumo muito desse conteúdo. No TikTok, eu consumo muito conteúdo... Gabriela Prioli e o Leandro Carnal fizeram Eles têm um canal no TikTok que fala sobre, sei lá, N assuntos. Então, você vai falar que eu tô gastando meu tempo? Acho que não. Então, não é que gasta o tempo. Às vezes você está usando no lugar errado. Então, tem muito conteúdo de vendas, de motivação e de procrastinação. Você só presta atenção no que você está consumindo. Porque eu também não concordo. A pessoa fala, olha, mude seu faturamento em 3 meses. Eu dobro o seu faturamento. Mentira. É mentira. O que existe é um trabalho, existe um processo que você vai realizar. Eu não posso me responsabilizar pelo seu processo. Como é que eu vou falar? Como é que eu vou chegar na sua empresa, Jefferson? Você fala, Jefferson, dá a sua operação na minha mão, que eu vou triplicar esse faturamento até 2028. Talvez até você consiga pela sua experiência. Só que é um pitch mentiroso. Porque às vezes pode ser até mais, pode ser menos. Sim. Porque eu dependo de pessoas. Porque depende de pessoas. E eu dependo que essas pessoas estejam na mesma vibe, que elas tenham a mesma vontade, que elas tenham a mesma visão que eu e principalmente que elas tenham propósito.
propósito. Você estava comentando sobre algo aí eu não quis te interromper. Certo. Mas você estava falando, né, do vendedor que tem resultado médio, faz mais ou menos, não sei o quê. Normalmente, as pessoas elas não têm um propósito. E aí, quando a gente fala em propósito, eu tenho a grande sorte de trabalhar com o que eu gosto, ser bem paga para isso. Então, eu encontrei o tal do Ikigai, né? Faço equilíbrio. O equilíbrio. O que eu faço transforma a vida das pessoas, é o que eu gosto de fazer, é o que eu sou paga para fazer, então não é um sacrifício para mim acordar de manhã e ir trabalhar, não é penoso, né? Por mais que tenham os desafios, é algo que eu amo fazer. A gente tem uma grande parcela da sociedade que não tem essa sorte, né? Nem sempre a pessoa consegue viver do que ela gosta, né? Se manter, ser remunerada por isso. Sim. Beleza. Mas quando a gente fala de propósito, eu tô falando de propósito de vida, eu não tô nem falando do seu propósito profissional. Porque às vezes você não vai conseguir trabalhar do que é o seu propósito. Então, às vezes, o meu propósito é salvar animais de rua. Correto. Então, eu vou pagar minhas contas salvando animais de rua? Talvez só sim, se for mas... aquela famosa influência, né? A não ser que eu seja Luísa Mel, eu não vou conseguir ficar rica. Sim. Ou pagar minhas contas salvando animais de rua, criando uma ONG, porque aí eu vou depender, né, de recursos externos, de patrocinadores, etc. Mas, às vezes, o seu trabalho hoje é uma ferramenta que te ajuda no seu propósito de vida. Sensacional. Sensacional. Né? Então, o seu propósito de vida pode ser, sim, salvar animais, resgatar animais de rua. Só que para isso você precisa de dinheiro. Então, você precisa do seu trabalho de vendedor, ou, sei lá, de manicure, de vendedora de brigadeiro, de vendedora de loja. O seu trabalho é uma ponte, uma ferramenta para te ajudar a realizar o seu propósito. Então, quando a pessoa encontra o pra quê dela, pra que eu nasci? Sensacional. Qual é o seu pra quê? Quando você encontra o seu pra quê, aí parece que, sabe, rasga-se o véu. Sim. E aí você consegue, porque aí você vê sentido no seu trabalho. Muito legal. Aí cabe, quando você estava falando da moça lá que trabalhava no necrotério. Ela não vê sentido no trabalho dela. Sim. Né? Então, mas tudo bem. Qual que é o... Talvez, depois de conversar com essa pessoa, não, mas você é responsável por entregar a última lembrança da pessoa que se foi. Sim. Talvez ela enxergue e aquilo se torne o propósito dela. Sim. Porque é a transformação que ela... Como que essa pessoa vai ser lembrada? Então, é o jeito que eu vou arrumar, é o jeito que eu vou tratar, o respeito que eu vou ter com esse corpo, né? Ou, de repente, ela vai falar que o propósito dela é... Cara, eu gosto muito de velhinhos, então eu preciso ajudar num asilo. Para eu ajudar no asilo, eu preciso de dinheiro. Faz todo sentido. Então, meu trabalho é uma ferramenta que me ajuda no meu propósito. Então, o vendedor, não só o vendedor, acho que qualquer pessoa na vida, ela só vai executar bem o trabalho que ela estiver executando se ela tiver um propósito. Não necessariamente ligado ao trabalho dela, mas um propósito de vida. Eu tenho muita sorte porque eu estou realizando o meu propósito de vida. Por exemplo, meu sonho era ser policial. Fiquei muitos anos sendo policial. Cara, foi um propósito maravilhoso, foi um sonho. Nossa, amei. Trabalhei na polícia, eu era apaixonado. Só que dado o momento que foi mudando, que Deus quis mudar meu propósito de vida, eu aceitei. Sim. E eu engajei e hoje eu amo o que eu faço, como eu amei na polícia. Então eu acho que o propósito, daí você tá falando, de repente você tem que dar sentido pra sua vida. Sentido pra sua vida, exatamente. Por que eu tô aqui? Qual a lembrança que as pessoas... Porque, na verdade, a única certeza que a gente tem é que a gente não vai ficar eternamente nessa vida. Qual é o seu legado? O que você vai... Como que você vai ser lembrado? Vou compartilhar uma parte da minha história. Uhum. Embora não pareça, eu tô em tratamento oncológico. Ainda estou, desde 2023. Neste exato momento, tem 4 tumores alojados no meu cérebro. Caraca. Neste exato momento. E aí, desde que eu comecei esse tratamento, que eu já passei por todas as fases, altos e baixos, piores, melhores, enfim. Acho que agora tá até bom, perto de tudo que já foi. Mas, eu sempre encarei, né, de frente, o problema está aí, vamos resolver. Eu foco no que está sob o meu controle. Correto. O que está sob o meu controle? O tratamento, fazer exercício, tomar o remédio. A doença não está sob o meu controle. Corretíssimo. Né? Princípios do estoicismo, isso aí.
A gente tem que Deixa eu anotar focar no que está sob o nosso controle. Quando a gente aprende a focar no que está no nosso controle, também a sua vida já toma uma outra proporção. Toda vez que você tem um problema na sua frente que você não consegue resolver, é porque esse problema não é seu. Assim de simples. Bacana. Vai dormir com essa agora. Se Nossa, tem magnífico. um problema na sua frente e você não consegue resolver, é porque esse problema não é seu. Vai dormir e fazer outra coisa. Exatamente. Às vezes a gente carrega muito problema que não é nosso. E a gente perde o sono por coisas que não são nossa responsabilidade. Enfim, voltando. Sensacional. Mas isso cai no assunto do vendedor, sabia? Sim. Porque o vendedor, às vezes, o que acontece? Às vezes você vendeu, entregou o seu serviço de maior qualidade. Isso acontece com um bom vendedor. Uhum. Só que aconteceu um problema que foge da sua alçada. E o que acontece, ô Vanessa? O vendedor fica lá, ai meu Deus, Se lamentando. Se lamentando, 3 meu dias. Deus. E não vende mais, E não cara. vende mais. E não vende mais. O cara, então, trabalhar a gestão. É fácil, Jefferson? Não. Ninguém consegue estar em SAM. Não Mas é. eu acho que, assim, esse ponto seu, pra mim, você é uma guerreira. E eu acho que o vendedor tem que trazer isso. Tem que trazer isso. E aí, assim, ó, durante todo o tratamento, eu não parei em nenhum momento de trabalhar. Eu fazia quimioterapia na quarta, sexta-feira eu tava no trabalho. Por quê? Porque eu sou foda e incrível? Não, mas porque as coisas precisam ser feitas. Exatamente. E eu penso assim, ó, o que eu quero deixar? Como que eu quero ser lembrada? E aí, eu gosto muito de ler, sabe? Aham. E tem uma frase de Jean-Paul Sartre, que é excelente. E que essa frase norteia a minha vida desde o dia 3 de agosto de 2023, que foi quando eu iniciei o tratamento. Não é o que a vida fez de você, é o que você fez com o que a vida fez de você. Trocando em miúdos, para de mimimi. Nossa, sensacional. A vida é... Cara, tudo é difícil. Escolha o seu difícil e vai. Então, para de ficar se lamentando. Então, assim, essa frase, estudar um pouco sobre estoicismo e aprender a focar no que está sob o meu controle, sabe? Tem um livro também do Paulo Vieira que é O Poder da Autorresponsabilidade. Só dicas fenomenais aqui, hein? E assim, ó, coisas que tá disponível na internet, um livro que custa R$50, então você gasta R$50 na balada, mas você não tem coragem de gastar R$50 num livro que vai te trazer insights poderosos para você mudar a sua vida, para você mudar a sua forma de pensar e mudar a sua forma de encarar os problemas, sabe? E aí, voltando no assunto do que você consome na internet, que não é do jeito que os gurus de internet falam, você tem que desinstalar o Instagram, o TikTok, porque isso é um atraso de vida. Mas ele não faz isso. Aí você tem que acordar às 5 horas, você tem que acordar às 4 da manhã, tomar um banho de água gelada, correr 10 metros, fazer 1 hora de meditação, sabe? E aí, cara, quando você abre o Instagram às 8, você se sente um impostor, né? Porque a pessoa já correu meia maratona, já fez um monte de coisa, você acabou de acordar, você fala, que bosta de pessoa que eu sou, né? Mas, não é isso. A gente tem que se preocupar mais com o que a gente faz quando a gente está acordado. Então, para mim, não importa se você acordou 5 horas da manhã, mas você não produziu nada no seu dia. Nossa, sensacional. Às vezes você acordou às 10, mas você produziu muito mais, sabe? Então, esse negócio de consumir coisas na internet, eu também li uma frase, se eu não me engano, é de Freud, que também puxou lá no fundo e eu comecei a usar nos meus treinamentos, comecei a usar nas mentorias. Uhum. Qual é a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Que a gente reclama muito, né? Sim. Mas qual a minha responsabilidade dentro dessa desordem que eu estou me queixando? E isso cabe muito para o vendedor. Vendedor gosta de reclamar. Vendedor gosta de culpar o mercado. Outro, não vendi porque o corrente está mais barato. Não vendi porque o mercado não está aquecido. Não vendi por N coisas. Tudo bem. Para e pensa. Qual é a sua responsabilidade? A empresa está desorganizada, a empresa não oferece. Para e pensa. Qual é a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? É que aqui, Vanessa, exige muita maturidade. Sim. Autorresponsabilidade. Então, a pessoa ela tem que entender o seguinte. Cara, eu não entreguei o resultado que eu quero na minha vida. Independente. Vanessa, não parece, mas eu emagreci praticamente 30 quilos. Agora eu voltei um pouquinho, porque também eu peguei pesado, né? Então, eu voltei, eu acho que mais uns 7 quilos. E tudo em torno da disciplina.
E eu tive que ter maturidade naquele momento e menos mimimi, e entender que, cara, tenho que mudar minha vida. Sim. E não vou procrastinar nisso. Eu tive que ter uma maturidade para entender a problemática que eu estava sofrendo. E é a mesma coisa do vendedor. É mais fácil reclamar, procrastinar, do que fazer do que o que mudar, tem. fazer o que Exatamente. tem que ser feito. Então, enxergar os próprios erros. Olhar para dentro da gente é a tarefa mais difícil. Sabe? Eu tive que mudar muitas coisas em mim também. De comportamento. Eu cheguei a perder grandes oportunidades por comportamento. Hoje eu consigo enxergar isso. Sabe? E o vendedor não enxerga. Que ele perde a oportunidade por comportamento. Não quer dizer que você não pode reclamar, que você não pode enxergar a coisa errada. Mas assim, ó, toda vez que eu pego uma equipe, seja em consultoria, ou seja, né, para desenvolver mesmo no CLT, a primeira coisa que eu falo, ó, aqui é proibido reclamar. Sensacional. Por Também quê? a mesma coisa lá. Porque a empresa, ela já conhece os problemas que ela tem. Você não precisa me esfregar na minha cara todo dia. Eu conheço os meus problemas. O que eu quero é solução. Esse processo não funciona. Eu já sei que não funciona ou que não funciona da maneira adequada. Eu não tenho outra ideia. Você tem outra ideia? Se você tiver uma ideia para melhorar esse processo, você me traz. Se for só reclamar, você fica na sua mesa, que eu não tenho tempo. E tem gente que se alimenta da reclamação. Se alimenta da reclamação. Tem gente, e aí, volta complicado. no ciclo da realidade. Eu me alimento da reclamação, eu fico reclamando daquilo, eu vejo sempre aquilo, eu sinto, eu crio. Você entende o espiral que a gente vive, que é o que a gente cria? Eu crio o espiral que eu estou vivendo. E aí, poxa, nossa, Vanessa, você passa por todos esses problemas e você está sempre feliz? Não estou sempre feliz, eu tenho os meus dias ruins também. Sim. Mas é o seguinte, eu me dou o direito de chorar 2 dias. No terceiro, eu preciso levantar e preciso fazer alguma coisa. Então, eu preciso voltar para o meu centro e voltar a pensar o que eu ainda tenho que realizar, o que eu quero deixar de legado para as pessoas, como que eu quero que as pessoas visam, como que eu quero que as pessoas me vejam. Porque, às vezes, a pessoa tem um problema tão pequeno e ela parece que vai morrer semana que vem. Verdade. Falou sensacionalmente, sabe? É verdade. Então, quando eu faço isso, quando eu exponho, né, no meu Instagram pessoal, eu exponho bastante, né, da minha vida, da luta e tal. Quando eu falo isso, eu não quero diminuir o problema de ninguém. Eu só quero que as pessoas saibam que a vida de ninguém é perfeita. Todo mundo tem problema. Até o melhor vendedor da sua equipe, que tem o maior salário, se sentar para conversar com ele, ele também tem problema, ele também tem dificuldade. A diferença está em como ele lida e como ele enxerga isso. E eu acho que o líder, nisso que você está falando, o líder tem a fundamentação e utilização prática da vida dele para demonstrar para o liderado como que o liderado tem que agir. Sim. Hoje, Vanessa, o líder, ele tem que ser não somente uma pessoa ficar mandando, enchendo o saco. O líder, ele tem que ser exemplo, inspirador. Inspirador. O líder, ele tem que ser não só vamos lá, vamos bater a meta. Uhul! Frase motivacional de manhã, vídeo motivacional. Não, isso aí não funciona. Não. O que vai servir é o seguinte, cara, vamos fazer prospecção? Nada motiva mais que o exemplo. Nossa, você falou, eu vou até anotar aqui. Teve tanto insight aqui que meu caderno aqui, ó, não tem. Nada motiva mais que o exemplo. Quando eu vejo o vendedor com dificuldade de prospectar, eu não forço ele a prospectar. Eu pego e eu faço. Magnífico. Eu faço a mesma coisa. Eu ponho a mão na massa. Porque não é só você ficar atrás da sua mesa apontando. Mostre como faz. Show. Mostre. Então, se eu vejo que a equipe está com muita dificuldade de prospecção, eu já treinei, eu já desenvolvi o script, eu já fiz tudo e ainda assim elas estão resistentes, eu pego o telefone e eu faço. Magnífico. Magnífico. Você falou uma coisa aqui, Vanessa, que eu queria aproveitar do seu conhecimento. Você tem uma pessoa, um vendedor lá, um profissional que está na sua gestão. E ela está nesse ciclo de procrastinação, de reclamação. Como que um bom gestor, ele auxilia, porque vai depender da pessoa, claro. Sim. Mas como que ele auxilia com feedbacks a pessoa quebrar esse ciclo e de repente você... Porque para mim um bom gestor, Vanessa, é aquele que pega um profissional ruim e transforma no alta performance. Não adianta eu pegar o Neymar, eu falo muito isso aí, pegar o Neymar... Aí tá fácil, né? Agora você pegar o Júnior da base, treinar ele e transformar ele no Neymar,
E aí, como que é o seu ponto de vista para quebrar esse ciclo? Se há alguma forma de quebrar? Porque eu acredito que tem muitos empresários que estão nessa gestão da equipe e que às vezes, poxa, mas tem que demitir o cara ou tem que tentar demitir trabalhar... é fácil, né? Não. Demitir é fácil, quero ver você desenvolver essa pessoa. Exatamente. E você sabe alguma forma que dá para o bom gestor tentar trabalhar essa forma aí de tentar... Gerson, salvar a pessoa? Do mesmo jeito que a gente precisa criar rapport, relacionamento com o cliente, com o seu vendedor é da mesma forma. Legal. Você que é líder, o seu vendedor, ele é o teu cliente. Então, assim, ó, você não consegue... Primeira coisa, você tem que ganhar o coração desse vendedor. Você precisa gerar o relacionamento. É aí que entra a tal da liderança humanizada. Eu preciso conhecer essa pessoa, as aspirações dela, o que ela pensa do futuro, como que é a vida dela, como que é a estrutura familiar dela. E aí, eu já ouvi em alguns lugares, né? Que, você quer interferir na vida... Não quero interferir. Mas, nós somos uma única pessoa. Se eu não estou bem na minha casa, eu não vou desenvolver bem no meu trabalho. Certo. E as pessoas precisam ter as necessidades básicas delas atendidas. Aí todo mundo lá na faculdade estudou aquela tal da pirâmide de Maslow e achou que nunca ia achar para nada, mas ela está na nossa vida diariamente. Então, eu preciso prover ali pro meu vendedor segurança, o bem-estar, o pertencimento, até que ele chegue na alta performance. Acontece que alguns líderes hoje, eles enxergam o colaborador, e aí seja na área de vendas, qualquer área, tá? Como um burro de carga. E não é. É uma pessoa. Então, chega, conversa, não é forçar relacionamento, né? É por etapas. Eu tive recentemente um caso desse de uma vendedora que, enfim, desmotivada, já não entregava, chegava atrasada e era atestada em cima de atestado. Eu cheguei só que assim, não é rápido. Às vezes também o dono da empresa me contratou. Vou contratar a Vanessa. Ouvi ela falar no podcast, gente, ela é a solução dos meus problemas. Vou oferecer o dinheiro, essa mulher vai vir aqui, vai ser a supervisora da minha equipe, ela vai mudar a minha equipe. Não é do dia para a noite. Você precisa ir de 3 meses para você ganhar a confiança da pessoa, ganha o coração dela, entende a necessidade, vai gerando um relacionamento. Essa pessoa automaticamente vai mudar o comportamento e a atitude dela. E aí, no final, a pessoa olha para mim e fala assim, no final do mês eu fiz uma premiação, né? Porque foi um mês difícil, tal. Comprei do meu bolso uma besteirinha para dar para as vendedoras. Essa mesma vendedora que era desmotivada, que estava entregando pouco, que faltava, que chegava atrasada, olhou para mim e falou: você não tem noção do quanto você melhorou os meus dias aqui. Eu não tenho mais aquela angústia na hora que eu levanto para vir trabalhar, eu não tenho mais aquela angústia, eu quero vir trabalhar aqui. Nossa, sensacional. O que eu fiz? Nada, eu só enxerguei como uma pessoa, como um indivíduo. Eu só ouvi a história, ouvi o que tinha para contar. Cara, o que você tem de bom? Ninguém é bom em tudo. Tem uma dificuldade numa área, mas é muito boa na outra. Então, para de ficar cutucando o ponto fraco e vamos enaltecer o ponto forte. A pessoa já sabe que ela tem um ponto fraco dela. Sim. Então, eu não preciso ficar falando toda hora. Ou eu faço alguma coisa para modelar e mudar aquilo, ou então, cara, vamos enaltecer o que você tem de melhor. Você não precisa ser boa em tudo, ninguém é bom em tudo. Então, você é muito boa nisso, eu preciso de você nisso aqui. Você me ajuda nisso. Olha, obrigado, valeu, isso aqui é legal. E às vezes é tão fácil você motivar um colaborador. É tão fácil. Fácil não é a palavra. Fácil não é a palavra. Você precisa ter disposição. É possível. É possível. Você precisa ter disposição para fazer isso. E eu acho que o grande líder, ele tem que entender dar feedbacks positivos e negativos. Sim. E quando você dá feedback, igual você tinha falado anteriormente, sobre atitudes da pessoa, não sobre a pessoa. Exato. Ela respeita o líder. Respeita. A pessoa ela não respeita o líder que fala pelo ego dele. Uhum. E não pelo que o liderado tem que melhorar como profissional. Exato. É um erro grotesco dos líderes que fazem e que acaba acarretando diversos problemas trabalhistas, problemas de sociedade. E quando não tem um problema, pior, que a pessoa não entregar resultado. Porque para mim, Vanessa, o problema pior
A pessoa tá na sua empresa, tá no seu time e jogar jogando no contra outro você. contra você. É. Isso pra mim é o pior. Vanessa, infelizmente, olha, meu Deus, a gente tem 12 minutos aqui. A gente nem vê o tempo passar, né? A conversa vai que vai. Olha, vai ter que ter a segunda temporada. Eu topo. Porque a Vanessa aqui entregou muito ouro, muito, muito. Só que, Vanessa, aqui, no nosso podcast, o que eu fiz? Se eu começasse do zero. Então, eu como empresário, quando eu iniciei, eu quebrei muito a cara. Sim. Eu tive um time de 27 pessoas, deu tudo errado. Hoje eu tenho um time alta performance. Hoje eu tenho. Mas eu tive que quebrar muito a cara, Vanessa. Só que agora eu trouxe pessoas igual você, que tem um conhecimento, um know-how maravilhoso. E eu queria fazer um quadro com você. Se a Vanessa começasse do zero hoje, ser uma vendedora. Vamos dizer, uma empresa de serviço, que já conecta com a galera que assiste aqui. Sim. Qual a primeira coisa que a Vanessa faria? Primeiro eu quero saber quem é o melhor. Acabei de entrar na equipe, não Nossa, conheço magnífico. nada. Quem é o melhor? Não tinha aquele Globo Repórter lá o que eles comem, como vivem, o que fazem. Eu quero grudar no melhor. O que ele faz? Como ele fala? Como que ele trabalha? Só que assim, normalmente o que as pessoas fazem? A pessoa que acabou de chegar numa empresa, em vez dela ir lá e querer fazer amizade com o melhor, ela vai sempre com os da panela da turma do deixa disso, né? Ai, que difícil. Nossa, é difícil Parece de vender que atrai, isso aqui. né? Nossa, ai, meu Deus, olha. Então, cara, primeira coisa, se eu começasse do zero em qualquer ramo, eu quero saber quem é o melhor e o que ele faz. Vou grudar nesse cara. E aí eu quero conhecer sobre o mercado, sobre a empresa, sobre o concorrente. Eu preciso saber como que o meu concorrente se comporta. Tudo bem, ele vende a mesma coisa. Vamos falar de seguros, de plano de saúde. Tá bom, é tabelado, ele vende a mesma coisa, já sei o que ele vende. Você sabe o quê? Mas você sabe como? Sensacional. Você sabe como que é a abordagem? Se o que vai ditar é o relacionamento, se o preço não é o diferencial, Certo. se o que vai diferenciar é o meu atendimento, o meu relacionamento, o que o concorrente faz que eu não faço? O que ele faz que eu posso fazer melhor? Quais são os clientes que ele atende? Porque, às vezes, também, o cliente que ele atende é de um perfil e que você atende é de outro. Beleza, tá tudo certo, tem mercado para todo mundo. Então, comecei do zero, quero saber quem é o melhor, quero saber quem é meu concorrente, quais os diferenciais dele, quais são os meus diferenciais. Eu preciso estudar sobre a minha empresa, sobre a empresa do cliente e sobre o mercado. Qualquer ramo que você for trabalhar. Você vê, né, que todas as pessoas que sentam aqui de sucesso, eles sempre acontece que é o network. Porque, querendo, você chegou numa empresa, você vai ter que se conectar com a pessoa correta. Sim. Quando as pessoas entenderem que o grande sucesso está na conexão com as pessoas corretas, tudo muda. Tudo muda. Porque se eu me conectar com o Zé Mané, eu vou ser mais um Zé Mané. Exatamente. Se eu me conectar com alta performance, eu vou ser o alta performance. Só que eu não sei, existe um imã nas empresas do Mané. Todo mundo quer puxar pro Mané. Uhum. É porque é mais fácil, né? É mais fácil, é mais confortável. É mais entendeu? confortável ser Mané. É muito mais confortável. Vanessa, outra coisa que eu falo aqui, ó. Por mim, eu poderia estender muito mais. Infelizmente, aqui a gente não consegue, né? Mas é bom que a gente pode ter uma segunda etapa, pode ser uma segunda temporada. Eu sempre faço uma pergunta aqui que conecta muito com tudo o que a pessoa traz aqui de insight. Vou fazer um cenário para você. Se você pudesse, vamos imaginar, você pudesse voltar no passado. Sim. Lá você com seus 18 anos, iniciando sua carreira profissional. E você pudesse só mandar uma mensagem, só uma. E essa mensagem está gravada aqui. Ai, meu Deus, olha a responsabilidade. E iria mandar para a Vanessa do passado. E essa mensagem te orientaria a fazer o seu sucesso de hoje, só com um tempo menor. Então, o que você falaria para a Vanessa do passado de uma forma bem objetiva para que ela tenha sucesso que você tem hoje? Estude sobre inteligência emocional. Explica para nós isso. As pessoas acham que inteligência emocional é a ausência de emoções, e não é isso. É você saber lidar com elas. Eu perdi grandes oportunidades profissionais
por não ter inteligência emocional. Uma questão puramente comportamental. Então, eu acredito que esse tema deveria ser tratado nas escolas. Deveria ser matéria na faculdade, sabe? Ia diminuir muito os problemas que a gente tem para gerenciamento de pessoas e para o nosso gerenciamento mesmo, tá? Autoconhecimento. Sim. Então, o recado que eu daria para mim era: invista o quanto antes no seu autoconhecimento e entenda sobre inteligência emocional. Estude inteligência emocional. Isso muda vidas e abre portas. Investir no autoconhecimento. Sim. Você vê, né, Vanessa, que tudo gira em torno de conhecimento. Uhum. Eu falo brincando lá, né? Eu falo isso muito com minha esposa. Eu falo assim, sabe que toda briga é uma ignorância? Você vai entender o porquê. A ignorância é que uma das partes não tem conhecimento do que é certo. Se eu tô brigando com você e tô reclamando de algo, quer dizer que eu não tenho conhecimento específico, uma gestão emocional naquele assunto pra gente discutir. Acho que a gente pode fazer um outro podcast sobre PNL e inteligência emocional, porque Legal. vai muito com o pressuposto da PNL de que mapa não é território. A sua visão do mundo não é a mesma que a minha visão. E não tem certo ou errado. Legal, legal. Quando eu abordo isso no treinamento, que eu falo muito sobre PNL, eu apresento uma imagem que são duas pessoas, uma de frente para a outra. Certo. Uma está enxergando 6 e a outra está enxergando 9. Nossa, sensacional. Quem está certo e quem está errado? Nenhuma das duas. Nenhuma das duas. É a sua percepção de realidade, o seu mapa de mundo. Porque as pessoas vivem em mundos diferentes. Correto. O seu mundo é a reunião das suas experiências infantis, da adolescência, profissionais. Esse é o seu mundo. O meu mundo é outro. A gente pode enxergar uma mesma situação de formas diferentes, de acordo com as crenças e, enfim. Papo para outro podcast. Mas sabe o que eu acho interessante desse papo? Porque, às vezes, você está na ignorância. Existem os dois pontos de vista, mas o problema é você estar na ignorância. Porque, às vezes, tem assunto que ele é exato, correto? Sim, tem assuntos que é exato. Mas é que as pessoas, elas querem que as emoções delas sejam validadas. Nossa, é fenomenal esse assunto. Fenomenal. Elas querem ter as suas emoções validadas. Então, a mesma coisa quando você encontra com um amigo e aí essa pessoa tá lá triste, tá num dia depressivo, tá no bad day dela. Aí você vem e fala: nossa, mas por que você está triste? Você é tão bonita, você tem uma família tão linda. Tá, obrigada por me dizer o que eu já sei. Me reserva no direito de estar triste hoje? Então, você só precisa validar as emoções das pessoas. Nos casais, por exemplo, os casamentos terminam porque as pessoas não sabem validar as emoções umas das outras. As pessoas, a pessoa não quer ouvir a sua opinião. Ela quer ouvir a opinião dela saindo da sua boca. Muito legal. Isso é legal. Eu acho que quando você fala nesse assunto, pra gente resumir, pra poder finalizar, envolve muito em questão de comunicação. Sim. Eu sou uma pessoa, Vanessa, que eu tinha muito problema com comunicação. O meu time mesmo falava, como eu sou um cara muito pra cima, ansioso, eu falava muito correndo e tal. E eu tinha um problema de comunicação. Eu queria passar algo, e às vezes acontece isso no relacionamento. Sim. Eu quero comunicar algo, só que você não tá entendendo. E é uma problemática que eu acho que envolve todo esse assunto, que é assunto para um podcast inteiro, né? E aí envolve a inteligência emocional de você falar: calma, então deixa eu me expressar para que você entenda. E aí, normalmente, o que a gente faz? Você não tá entendendo? E aí vira uma briga. Por isso que eu gostaria de ter estudado, ter entendido um pouco mais sobre inteligência emocional um pouco antes. Algumas coisas seriam diferentes na minha vida hoje. Muito bacana. Pessoal, Vanessa, que delícia! Foi top. Vanessa, deixa aí a sua rede social pro pessoal te seguir, para acompanhar o seu serviço, quem quiser também contratar, fazer um contato com você. Maravilha. No LinkedIn, Vanessa Burato, no Instagram, @vendascompaixão, meu e-mail contato, @vendascompaixão.com.br. Se quiser falar diretamente comigo no WhatsApp, 011 93069 0614. Pessoal, Vanessa trouxe um conteúdo aqui, o insight. Quem entendeu, pegou um caderninho igual eu aqui, anotou tudo. Vanessa, foi um prazer te ter aqui no meu podcast. Agradeço que você aceitou o convite. Eu adorei. Cara, foi fenomenal. Quem anotou e aplicar isso aqui, eu tenho certeza que vai aumentar faturamento e não é coisa
mentirosa. Então foi fenomenal você estar participando do podcast. Mas você acredita, Vanessa? O pessoal pega um conteúdo deste e não se inscreve no canal. É um absurdo. Eu acho que se a pessoa tá até agora escutando a gente aqui... O mínimo é se inscrever. Então, pelo amor de Deus, se inscrevam no canal. Porque são mentorias gravadas. Isso aqui vale ouro, né? Então, se inscreva no canal. A gente também vai deixar disponível no Spotify. Então, se você tem interesse, igual eu adoro fazer uma academia escutando no Spotify. Então, se inscreva, dá uma curtida nesse, porque assim, a Vanessa trouxe ouro, então merece uma curtida, tá bom, Vanessa? Muito obrigado. E a gente tá encerrando por aqui o nosso Se Começasse do Zero, nosso podcast que mentorias gravadas para vocês. Vanessa, obrigadão. Eu que agradeço. Até a próxima. Vamos ter um próximo episódio. Tchau, tchau, galera.